passar no vestibular, né? Eu fiz na UFSC, então é tudo preparado para vestibular. Algumas formas de matemática, física, química, eu nunca usei para nada isso. Mas educação financeira, tu não aprende na escola. Noções de direito, uma noção básica assim, dos teus direitos, não aprende. Na época eu peguei o final da educação moral e cívica e o SPB. Tinha uma noção do Brasil, quantos estados tem, o que é República Federativa, o que é estado, né, município, cantar o hino. Só não sabe o hino de Joinville, né, o hino do Brasil, da independência, agora teve a aprovação da República. Mas ele sabe o que é República, o que aconteceu na época. Boa noite, nós estamos aqui com o Dr. Rodrigo Coelho, que é político, advogado, foi prefeito, deputado, vereador, é uma das pessoas politicamente importantes para a nossa cidade, que faz parte da história, né? Nascido aqui? Sim, sim. Nós estávamos até agora nos bastidores conversando sobre imigrantes, sobre forasteiros, né? Como é minha mãe, pé rachada do Paraná, né? Mas eu sou joinvilense, né? Se safamos, né? Meu pai é joinvilense também, né? E com o doutor Adilson, que é mestre em psicologia e fez mestrado em histórias. Patrimônio cultural e sociedade, meu. Isso mesmo, professor, diretor do curso de psicologia durante muito tempo no Gimbala, que foi uma das primeiras faculdades nossas aqui, né? Em tempos bons, né? Tempos bons. É a primeira faculdade particular do estado. Foi também da Unisociesc e da Life Uni, que foi a última experiência, né? E hoje nós vamos falar aqui sobre política. Rodrigo, vamos falar sobre política, vamos falar sobre Joinville, vamos falar sobre cidade, vamos falar sobre cultura, enfim, vamos falar sobre várias questões. Rodrigo Coelho foi vereador, deputado, vice-prefeito, assumiu eventualmente como prefeito em algumas ocasiões. Onde está Rodrigo Coelho hoje? O que faz Rodrigo Coelho? Por onde anda? No Globo Repórter. Hoje Você está sempre ativo? Tudo bem? Boa noite. Doutor Rodrigo Assunção, prazer enorme revê-lo, estar aqui junto com o Adilson, conhecendo hoje. É um prazer enorme mesmo estar aqui. O mandato acabou em janeiro de 2023, né? Então quem está nos assistindo, uma alegria poder conversar com os teus telespectadores aí e teus ouvintes, pacientes, né? Tem uma legião de fãs e seguidores na rede social. Eu voltei onde sempre foi minha atividade, meu ganha-pão, né, minha profissão, que é a advocacia. Meu pai tem um escritório de advocacia previdenciária há mais de 27 anos, eu sou formado há 22, e fiquei 10 anos advogando no escritório, de 2002 a 2012. 2012 foi a eleição que você comentou a vice-prefeito, eu fiquei 10 anos na política. Então, desde janeiro do ano passado, eu estou de volta à advocacia, integralmente cuidando dos negócios da família e da advocacia. Então, essa é a minha atividade, né? E quem acompanha as redes sociais, estou enquanto postando algumas coisas de direitos previdenciários, inclusive ligado à saúde mental, né? Pessoas que procuram o INSS para conseguir algum benefício para o afastamento, para tratar a saúde, ou mesmo se aposentar. Mas, se Deus quiser, logo estaremos de volta aí. Vocês são o maior escritório hoje da região norte ou do estado, um dos mais que atua nessa área? Até pela história do meu pai, né, 27 anos, é um dos escritórios mais antigos na área previdenciária, mas tem processo, somos lá em 8 advogados. É um escritório especialista atuante nessa área de previdência, tanto social, que é o INSS, né, a previdência do servidor público, que é o regime próprio, se chama, e também a previdência complementar, né. Não se fala hoje de planejamento previdenciário, planejamento sucessório, né, hold familiar. E a importância da pessoa contribuir, pagar o INSS, que nós conversávamos antes aqui, né, que é o grande colchão, né, social e é o que mantém várias famílias, em especial vários casais de idosos, e que gira a economia, inclusive, de vários municípios. É o benefício do INSS. Por mais que fale mal, é aquele que ampara quando a pessoa menos imagina num acidente, né. Poucos países que têm esse sistema nosso, né? O Brasil se inspirou na Alemanha. A Alemanha criou o sistema chamado de seguro social. Nós temos uma grande reforma da Previdência agora em 2019, que equiparou as regras do regime geral, que é o INSS, nós todos praticamente, e o regime próprio, que são os servidores públicos. Faltaram os militares naquela reforma, que a princípio será feita agora, até como forma de redução de custos, que o grande déficit da Previdência não está no regime geral, no INSS,
está no serviço público e nos militares, que não há uma contrapartida entre que a pessoa contribuiu a vida toda e o que ela vai se receber após aposentado ou falecendo na pensão para a esposa, o marido e os filhos, né? Então, é de uma importância fundamental a Previdência. São mais de 25 milhões de pessoas no Brasil que recebem a Previdência Social, mais de 25 milhões. Né? É muita gente. Digamos aí quase 10% da população hoje. Mas você pega assim, famílias com 2, 3 pessoas, mais ou menos é o que mantém as famílias, né? E o salário mínimo, claro, tem o Bolsa Família, tem o Amparo Social, que também é um benefício não previdenciário, mas assistencial, que é o BPC, portanto, para pessoas com doença ou para idosos. Mas o INSS é aquilo que consagra, né, a vida. Apesar de hoje, né, o termo aposentadoria, a origem dele é retirar-se para os aposentos. Antigamente, a pessoa se aposentava e ia para casa, né? Curtia a sua velhice, entre aspas. Né? Mas a dura realidade hoje é que a pessoa se aposenta, continua trabalhando, porque o nível de vida dela cai muito. O teto do INSS hoje... 7.800, não chega a 8 mil reais. Deveria ser 14 mil, já que o salário mínimo é 1.412. Né? Deveria ser 10 salários mínimos. Já chegou, na época dos nossos pais, a ser 20 salários mínimos. E quem aqui que não está nos assistindo não conhece o pai ou o avô que se aposentou lá com 10, 8 salários mínimos, hoje recebe 2 ou 3. Pergunta polêmica. Tu acha que esse sistema dura quanto tempo? Já está se falando em uma nova reforma da Previdência, apesar de ser... Eu não vou me aposentar mais, então tem uma dura verdade. Né? Na época eu fui até muito criticado por isso, o partido me puniu. Eu lembro que você foi perseguido pelo PSB. Porque qual é a questão matemática? Nós estamos vivendo mais e estamos tendo menos filhos. Antigamente, quando foi criado o INSS, na década de 60, 70, tinha 4 pessoas trabalhando para um aposentado. A pirâmide está invertendo. Hoje a pirâmide inverteu, não é mais uma pirâmide, hoje é tipo uma coluna, ou virou de cabeça para baixo esse triângulo. Uma taça, já está uma tacinha. Virou. Tem 2 no máximo, não chega a 2 pessoas hoje trabalhando para um aposentado. E o pior, eu conversava aqui antes, que falta mão de obra, que o jovem não tem mais aquela... É muito comum, né? A gente falou aqui do pessoal que veio do Paraná para trabalhar na Tupi, nas empresas, na Consul, na Embraco na época. E era comum ver o avô, o pai e o filho, às vezes 3 gerações, 2 gerações era muito comum, mas até 3 trabalhando na mesma empresa. E eles não queriam sujar carteira, ficavam lá 20, 25, 30 anos, se aposentavam. É uma linguagem bem jubilense. Bem jubilense, quer pular de emprego em emprego, né? Hoje não, hoje é até bom, é até bacana que o jovem que tem experiência em vários locais de trabalho, vai para fora, do exterior. E não tem. Hoje você vai na internet ou vai nas ruas de maior acesso de Joinville, de vinculação de trânsito, tem lá, venha trabalhar na indústria. Está faltando mão de obra. O jovem não tem mais aquela vontade de querer bater cartão, de ter aquele vínculo, aquela disciplina de ter o trabalho. Ele quer empreender pela internet. Nosso sonho na época dos 18 anos era ter um carro. Hoje o jovem não quer ter carro mais. Nosso sonho era casar e ter filhos. E sair da casa dos pais. Hoje o jovem não quer sair da casa dos pais, quer ficar até onde o pai deixar. E se o pai deixar, ele fica lá e não casa. Ou às vezes traz a esposa para morar junto. Ou o companheiro. Do pai ainda. Inverteu as prioridades. E o jovem hoje acontece o quê? Que daí é uma dura realidade. Está pagando o MEI. Que é o salário mínimo. Né? E o MEI é R$70 por mês. Foi uma forma de incluir, né, os que estavam fora do sistema, que é o caso dos entregadores de aplicativo, que chegou no Brasil a ter 4 milhões de pessoas na época do Uber, do auge, né, da pandemia, e esses aplicativos aí. E as pessoas não pagavam. O Joinville, que chove bastante, saía para entregar, se acidentava, não tinha benefício previdenciário porque não parava, ou se falecesse, não deixava a pensão para a esposa ou para os filhos. Então, a importância é a pessoa pagar o INSS, mesmo que seja o MEI. Vai se aposentar o quê? Só por idade aos 65, homem, e a mulher aos 62. Então, a tendência da Previdência Social, não só no Brasil, no mundo, é garantir o básico, o mínimo. E se a pessoa quiser ganhar mais, vai procurar uma previdência privada, ou vai investir em imóveis, ou vai investir em aplicações financeiras ou em ações, para ter uma renda passiva. Essa é a tendência, infelizmente, brasileira e mundial. Você falou que você foi perseguido em 2019 ou 20, o partido ficou ameaçando você. Me lembro, acompanhei bastante essa parte sua.
E qual foi o detalhe ali? Você votou contra alguma coisa do sistema deles? Importante destacar isso aí porque eu não tenho vergonha de falar e é um assunto que me falo com a maior tranquilidade. A gente falou aqui sobre previdência, sou advogado na área, tenho pós-graduação, tenho um livro escrito sobre previdência social. Então é um assunto que eu dominava. Tanto que eu fui o parlamentar com mais emendas aprovadas ao texto da reforma da Previdência. Hoje a digital lá na reforma da Previdência, modéstia à parte, tem 6 emendas que eu fiz como parlamentar na época. Então é um assunto que eu dominava. Por mais que era um assunto polêmico, eu sabia da minha posição. Falei, ó, é uma reforma antipática, é um tema delicado, atinge milhões de pessoas, atinge. Mas a palavra de ordem era responsabilidade com as contas públicas. Ou nós fazíamos a reforma, que na verdade essa reforma que foi aprovada no governo Bolsonaro em 2019, ela já vinha do governo Dilma, que não foi aprovada pelo desgaste que ela teve político, né? E logo podia vir impeachment. O Temer fez a reforma trabalhista, lembra? Em 2017. E estava para aprovar a reforma previdenciária, mas teve aquele escândalo da JBS, a gravação lá, e não teve clima político no final do mandato, não conseguiu daí aprovar a reforma da Previdência. Tanto que o texto que lá teve já vinha lá de trás. E a reforma teve várias emendas que relativizaram, né, as regras dela. E o PSB, meu partido, fechou questão. O que é? Fizeram uma reunião da executiva do partido, não convidaram nenhum deputado, e dizer o seguinte: os deputados do PSB, porque o PSB era oposição ao governo Bolsonaro, têm que votar contra. Se não votar contra, vão sofrer sanções partidárias. Não fui só eu. Dos 32 deputados do PSB, 11 votaram a favor da reforma da Previdência. E do PDT, na época, que foi os dois partidos que mais teve, foi também metade, mais ou menos. Só que o que o partido fez? Ele não expulsou a gente. Porque se ele expulsasse, eu pegava a cartinha de expulsão e ia me filiar a outro partido. Eles suspenderam, deram o cartão amarelo. E na política, o cartão amarelo é pior que o cartão vermelho. Porque tu fica amarrado ao partido. E pior, me deram por 1 ano. Ou seja, 1/4 do mandato me deram suspensão. Eu não podia participar do partido, tudo bem. Tirar a presidência do partido de Joinville, não podia ser candidato a prefeito em 2020. Não podia falar em nome do partido no tempo da Câmara, que isso é ruim. Participar de comissões lá. Vocês cercearam um mandato que não me foi dado pelo partido. Ninguém votou no Rodrigo por causa do PSB. Pelo contrário, eu perdi voto por causa do PSB. E o partido me suspendeu. Inclusive, na época, uma das pessoas que também foi suspensa foi a deputada Tauta Amaral, né, que hoje está no PSB, na época estava no PDT. Então, nos colocamos na justiça para desfazer esse ato de suspensão partidária. Ganhamos ação no TSE e eu consegui a liberação do partido para me filiar a outro. Eu fui para o Podemos. Então, na época, eu não fiz nenhum ato assim de deselegância, uma ilegalidade, não cometi nenhum crime. Pelo contrário, eu apenas voltei com a minha consciência, que era votar a favor da reforma da Previdência. E o partido suspendeu, não fui só eu que falei, foram 11, conseguimos ação na justiça, a liberação, para depois não ter essa punição do partido. E tanto que agora o partido, na eleição seguinte, elegeu 13 deputados, perdeu de 32 para 13, porque devido a essa perseguição, e o nosso caso, inclusive, depois virou, que chama na jurisprudência, né? Acabou virando jurisprudência no assunto quando se fala em infidelidade partidária, porque no caso não foi infidelidade partidária. Porque todos sabiam da minha posição quando começou. Eu fui indicado para participar da reforma, da comissão especial de reforma da Previdência. Na verdade, o único catarinense a participar. Você tinha expertise no assunto também, né? Era um assunto que eu essa parte dominava, né? Então não votei por má fé ou para contrariar o partido ou por birra. Pelo contrário, votei com convicção. E, como eu falei, é um assunto polêmico. Porque, teoricamente, aos olhos humanos, você prejudica o pessoal que está quase se aposentando, mas você também está pensando naqueles que pode ter sanções que estão aposentados, que aconteceu na Grécia. Você lembra da Grécia? É isso que eu ia falar agora. Tinha sido recentemente o caso da Grécia, que as pessoas foram receber o seu benefício, de uma hora para outra não tinha mais o pagamento. Então, sob pena do Brasil, e todos darem a sua parcela de contribuição e de sacrifício, chegar a um ponto. Tanto que agora está se falando nova reforma da Previdência já, 5 anos depois. E se o governo atual, se diz dos trabalhadores, por exemplo, né, se o governo atual acha que aquela reforma que a gente fez era tão dura e tão difícil, que foi injusta, é só encaminhar um texto para revogar a reforma ou alguns pontos dela. Porque consegue aprovar, e tem a maioria no Congresso, aprovou a reforma tributária, que é um negócio também bem antipático, e tem a maioria, tem o presidente da Câmara, enfim. Mas não encaminhou, porque sabe que é um assunto necessário. E aqui é uma dura realidade, nós estamos vivendo mais e tendo menos filhos, então a conta não fecha.
Então, esse foi o tema, responsabilidade. E eu não me arrependo da votação. E tanto que a Justiça reconheceu depois isso. E depois, bola para frente, eu segui a minha vida e o partido também seguiu a vida dele. Teu padrinho na política é Luiz Henrique. Olha, eu falo que meu padrinho é meu pai, né? Teu pai, sim. Meu pai foi vereador 2 vezes, né? Na época com o Pedro Ivo Campos, no primeiro mandato na década de 70. O Pedro Ivo foi prefeito de Joinville. Eu não sabia esse detalhe, não. De 72 a 76. Depois meu pai se reelegeu vereador em 76, que ele foi vereador com o Luiz Henrique, no primeiro mandato do Luiz Henrique, 76. Eu nasci em 80, meu pai era vereador. Então a política já estava, né, no sangue. Família. Meu pai era muito próximo do Luiz Henrique, depois em 82 meu pai se elegeu deputado estadual. Ele era muito próximo, então está no sangue, na verdade, né? Então essa influência. Claro que eu era criança, tal, eu não tinha muita noção, mas eu me formei em direito e também, né, advogado. Depois eu ia entrar vereador em 2008, já formado, já advogando. Mas eu não consegui me licenciar do escritório, porque a advocacia previdenciária é incompatível com a política. Você não pode advogar mais. Tem que ser dedicação exclusiva, né? Porque eu não consegui. E adiei essa vontade de entrar na política para 2012. Na época eu ia vereador, né? Natural, entrar na política como vereador. Assim, criando um movimento chamado Renova Joinville, de renovação política, de conscientizar as pessoas. Estava o governo Carlito muito mal aqui. E nós era oposição, o governo Carlito. Tava o Kennedy correndo por fora. O Kennedy, o Tebaldo, candidato. E daí eu me coloquei como pré-candidato a prefeito também, né, naquela loucura, com 32 anos. E daí o Luiz Henrique convidou para ser candidato a vice-prefeito na chapa do então também pré-candidato do Deller, que era um empresário, nunca tinha sido candidato também. Né? E o Rodrigo, ele com 70 anos, eu com 32, advogado trabalhista, previdenciário, que essa chapa ia dar certo. Nós começamos lá com 4%, 5%. Kennedy, Tebaldi, Carlito era o prefeito, apesar do desgaste, tinha máquina, estrutura, né? Tava na frente. O governo federal era do PT, tinha uma certa estrutura. Enfim, resumindo a história, ganhamos a eleição. Eu fui vice-prefeito, eleito em 2012, e assumi a Fundação Cultural. Também foi um grande aprendizado e um grande trabalho que a gente fez, né? Com os sambaquis da cidade. Todos os museus estavam fechados, a gente reabriu todos eles na época. Por que estavam fechados? Porque o governo Carlito e o PT se diz muito ligado à cultura, né? Tanto que diz que muito pessoal da cultura é esquerdista. Só que a cultura foi uma das áreas mais deixadas de lado pelo governo Carlito. Tanto que o Sindec estava atrasado o pagamento, pegou um centro de eventos interditado, logo tinha o festival de dança para desinterditar os centros de eventos. Só fechou dança. O Museu Sambaqui estava interditado, o Museu da Bicicleta tinha brigado com o seu Walter Busto, nós reabrimos o Museu da Bicicleta em 2 meses, no dia 9 de março, aniversário da cidade. O Museu Nacional de Imigração, o Museu Freitas Alto. Fizemos uma atenção especial aos sambaquis. Joinville é a cidade do mundo que mais tem sambaquis na área urbana da cidade. Viu, Adilson? 36 nichos, cara, na região. Vem pesquisadores da Europa pra cá. Do mundo todo. Nós não damos valor, cara. Sabe o que eu andei olhando no museu? Quem mais visita o nosso museu ali, da Rua Príncipe ali, são os de fora, cara. Mas, pois é. Isso é um dado que me entristece. Eu adoro. Eu fui em museu agora, eu vou em museu, adoro. Eu achei legal, tipo nos Estados Unidos, que eles contrataram os veteranos para cuidar do museu Nós fizemos isso. Nós pegamos, inclusive, uma das pessoas, o pai da vice-prefeita atualmente, da Rejane, o pai da vice-prefeita era um dos nossos monitores. Nós tínhamos monitores, né? Um valor simbólico, que era remunerado, né? Só que ele era aposentado e tinha uma ocupação, que era o quê? Ser monitor de museu. Cara, ele conhecia toda a história da cidade. Sim, imagina. Recebia as pessoas com o maior carinho. Então, eles tinham esse trabalho também de contratar as pessoas de mais idade para elas ocuparem também a mente, e elas se alegravam. Elas faziam o seu horário mesmo, não? De manhã, outros dias à tarde. Aquele museu da Rua do Príncipe ali, que é o Museu Nacional, né? Acho que é o Museu Nacional também junto. Aquele museu, ele levou um tempo para ficar em reforma. O que houve? Precisava de uma reforma mesmo aquilo ali? Na época a gente fez uma reforma pequena, porque ele estava com goteiras, né? Filtração grande. E tem que ser uma reforma conforme está a casa, tudo certinho. É um imóvel tombado, tem que passar pelo IFAM, é uma burocracia tremenda. E esse projeto que culminou na atual reforma, que foi entregue agora, uma reforma grande, a gente encaminhou na época, lá em 2013. A gente conseguiu uma verba para fazer uma pequena reforma.
e depois ele conseguiu essa reforma maior, que foi construir o anexo, o elevador, e tornar ele todo acessível. Na época, ele tornou o Museu Nacional de Imigração o primeiro museu da região sul do Brasil, com total acessibilidade, tanto para pessoas com deficiência física, como deficiência visual, né, poderem chegar lá e sentir a obra. Alguns que eram surdos, tinha intérprete de Libras, é um negócio assim, impressionante o museu lá. Então ele é totalmente acessível a qualquer deficiência, e a gente não tem ideia de quantos idosos visitam lá o museu e precisam do apoio de uma... E as pessoas, o monitor que está lá, eles são principais caixeiros viajantes, dizer assim, embaixadores da cidade. Eles que estão lá divulgando Joinville, vão lá receber as pessoas que vêm de fora. Joinville, em janeiro e fevereiro, os hotéis têm uma ocupação de 80% dos leitos. A gente pensa que Joinville se esvazia em dezembro, janeiro, né? E isso é uma coisa interessante, Rodrigo. Olha só, falando sobre cultura, né, sobre turismo em Joinville, e esse é o dado que volta e meia aparece na televisão como realmente os hotéis de Joinville sendo ocupados em algumas épocas do ano. E você vê, por exemplo, espaços culturais aqui em Joinville que não são tão divulgados. Eu poderia dizer lá o Parque Caeiras, eu poderia dizer aqui a estação ferroviária, que já fez muito pela história de Joinville. Pô, o Rodrigo sabe que nós recebemos um presidente da República aqui na época da estação ferroviária, Rodrigo? Não. Sabe quem foi o presidente da República que esteve aqui, pessoalmente? Goulart? Nilo Peçanha. Nilo Peçanha. Não sabia, não é da minha época. Nilo Peçanha. Nilo Peraí, Peçanha é só o nome da rua ali. Estou falando de história. Porto Rico veio Nilo Peçanha. Essa estação ferroviária aqui já foi realmente algo que deslumbrou. Hoje a gente reclama que o trem... Que o trem passa pelo meio da rua, pelo meio da cidade. Então, isso é uma coisa também interessante de saber do Rodrigo, numa perspectiva mais política. Por exemplo, por que a região sul do Brasil... região sul do Brasil, olha só. Estou que nem os gaúchos, que acham que Porto Alegre é a região sul do mundo, né? Mas por que a região sul aqui de Joinville é, de uma certa forma, o lugar mais deixado de lado aqui, Rodrigo? Isso é uma questão histórica. Meu pai conta muito. Meu pai veio de Santa Periú, Barra Velha, daí foi servir exército, fez o colégio agrícola, depois veio morar aqui no hoje quilômetro 4, né? Na época que ele foi morar lá na região, atrás ficava o lixão da cidade. O lixão da cidade, Profipo. Não sei se vocês sabem o que significa Profipo. Profipo é uma sigla. É Programa de Financiamento Popular. Antiga Coab, Profipo. E criaram o Profipo, foi o Pedro Ivo que levou. Meu pai tem uma foto guardada até hoje, que antes o ônibus ia só até aquele trevo lá do antigo Mercado Vitorino, lá no quilômetro 4. Lá onde é o Profipo hoje, o bairro Profipo, tem em torno de 4 a 5 mil moradores, é o lixão da cidade. Vê só, nem imaginar que hoje o Profipo lá era o lixão da cidade. Então a pessoa não conseguia se alimentar, porque era muita mosca, era cheiro, né? O lixão antigamente era assim, né? E daí meu pai na época conseguiu que o ônibus não fosse só até o trevo lá. Vê só, consegui uma linha de ônibus para levar o pessoal até a sua casa. Não tinha que andar 2, 3 quilômetros em rua de barro antigamente, né? E a região sul ficou conhecida como o quê? A região dos trabalhadores, das pessoas mais simples que moravam, que vieram para cá trabalhar nas empresas. Também, não tinha, era tudo mato, né? Falar com o senhor Armando, ele vai dizer que o Joinville terminava ali na final da Getúlio. A gente falava que o centro terminava no trilho do trem, que uma cidade era do trilho para lá e outra cidade era para cá. Tanto que brincava que o MDB era do trilho para lá, quando abrisse a urna da zona sul da cidade, do trilho para lá do Itaú, o Pedro Ivo, no caso, que foi candidato 3 vezes a prefeito para ganhar. Na 4ª vez ele ganhou a eleição a prefeito de Joinville, Pedro Ivo. Para ganhar a eleição, o MDB, depois o Luiz Henrique, quando abrisse as urnas lá, na época é tudo voto manual, né? Quando abrisse as urnas ia virar, porque o centro de Joinville, entre aspas, era mais ligado à Arena. Só tinha os dois partidos, né? Porque MDB e Arena. O América aqui da Zona Norte, né? E o Caxias ficava na Zona Sul. Então tinha o Quênia aqui na Zona Sul, lá tinha o Alvorada. Esse Quênia que ele tava falando de quem? O que é esse Quênia, velho? Pelo amor de Deus. Quênia é um país. Que isso? Era um bar, que isso? Salão? É um clube, cara. Um clube que tinha ali na rua Botafogo. Que isso? E tem até hoje. Tem até hoje. Botafogo o Quênia virou o primeiro patrimônio, né, imaterial de Joinville. E hoje foi restaurado. Ele tem uma grande presidência, uma grande atuação. Em geral eram pessoas negras, né, que frequentavam, um grande local de resistência na época. Mas eu fui em alguns
pagode, samba lá no Sim, sim. Pena Clube, galinhada tia Fioca, né? Que Deus a tenha, uma pessoa querida. Família Sestrem, enfim, é um local muito bacana, vale a pena conhecer. Eu não conheço. Não... Foi em alguns shows lá. Então havia essa questão de que a Zona Sul é para morar e o pessoal trabalhava na Zona Norte. Eu vejo atualmente que... Mas hoje isso não existe mais, tá? Hoje isso aí é... Não, se você for andar pela cidade, você vê uma diferença gritante entre investimento da prefeitura com relação à Zona Sul e a Zona Norte. É Iririú, Aventureira. Pô, é outra Joinville. Se você pega Monsenhor Gershini e vai até lá na 6 de janeiro, que termina lá na rua que fizeram agora lá no Rio do Morro, que sai lá do... Ficou muito bonito. Se você pegar Monsenhor Gershini ali, nem pintado é, mano. O mato tá comendo. Então, nós temos uma história na Zona Sul de Joinville que não dá para ser desconsiderada. Né? Nós temos ali, ali o Itaú, o Fluminense, que na época nós tínhamos lá para frente lá o Tamandaré, que depois virou metrô. Fluminense, só pegando um gancho, antes que eu esqueça. Tinha o Chamonix aqui, onde era a Mansão Getúlio. Mansão Getúlio, né? Daí na época o pessoal criou o Fluminense, lembra? Sim. Fluminense. Sim. Eu lembro de Chamonix porque eu trabalhava numa avenida Palácio Hotel de mensageiro, tinha 14 anos de idade. Trabalhava às 5 horas da manhã, aqueles satanás davam tudo na fila ali. Que era, na verdade, era só o Chamonix e o Hariá, né? Que era Hariá. Se você for pegar a Zona Sul, quem mora lá, das antigas, vai saber. Era o Fluminense, Metrô Night Club. Era a Tamandaré antes do metrô, era o Beija-Flor, lá no João Costa. Era no metrô, era velho. Ponte Preta. O clássico da Zona Sul era Tamandaré e Ponte Preta, domingo de tarde. Eu tô vendo que o senhor é enraizado mesmo. Nós ia tomar banho, no Rio Velho. No Rio Velho nós ia tomar banho. Volta, Zona Sul, Floresta, Zona Sul. Então, peraí. Então, hoje você vê aí... Né, mas qual é o bairro mais importante hoje da cidade? Então, Atiradores. A questão que nós estamos falando... Tá bajulando o América lá? Tu tá bajulando o América por causa do time de futebol? Não, tu tá. Hoje, o maior parque que nós vamos ter na cidade está aqui na Tigre. Na Tigre, é o Parque das Águas. Do que nós estamos falando é justamente uma Joinville, né? Uma Joinville que se construiu e se desconstrói a partir dessas questões. Do que nós estamos falando? Tudo ao mesmo tempo. Não dá para você separar. Nós estamos falando de um enfraquecimento político. Nós estamos falando de um enfraquecimento cultural. Nós estamos falando de uma identidade que se perde. Nós estamos falando de uma falta de pertencimento. Então, o Joinville é conhecido pelo que hoje? Né? Talvez o Rodrigo possa falar para a gente. Ele esteve lá em Brasília. O Brasil conhece Joinville pelo quê? Se a gente fosse... Essa é uma pergunta interessante. Se há 30 anos atrás, como que o Brasil conhecia Joinville? E como que o Brasil conhece hoje Joinville? Esse é um tema muito interessante. Porque na época nós estávamos na Fundação Cultural e agora combinou, né, com a criação da marca, do Made in Joinville, né? Aquela logo, escrito Joinville, né, que é a origem da palavra, do príncipe lá da França, Gilles Le Pont. Na época, Joinville era a cidade dos príncipes, bicicletas, cidade das bicicletas, das flores e Manchester catarinense, né? Depois virou a cidade do Bolshoi também, do festival de dança, né, do Bolshoi. Hoje bem forte. Mas hoje, Joinville depois se consolidou e viu que a maior referência que tem, até por ter a única filial do Bolshoi fora da Rússia e o maior festival de dança do mundo. Então, Joinville hoje viu, e isso é um grande patrimônio, que é a cidade da dança. Mas tem várias, né, a questão do sambaqui e várias outras peculiaridades bem interessantes. Mas na época, Joinville, você vai em qualquer casa do Brasil, ou qualquer rodoviária, em qualquer hotel do Brasil. Eu tive agora em São Paulo recentemente, fiquei em Brasília um tempo, tive a chance de conhecer alguns estados do Brasil, até alguns países. Algum produto lá daquela casa é de Joinville. É mesmo? Você pode ter certeza. Ou a antiga caixa d'água lá da Cipla, claro. do cordãozinho lá, que ainda existe, muitas casas usam. Sim. Ou na rodoviária, mesmo no local público, é aquelas torneiras da Docol, estão lá, que tem garantia eterna, agora passou 1 bi de faturamento, é um orgulho para Joinville. Sim. Né? Ou vai ter um ar-condicionado, aqui é da Grima, aqui vai ter um ar-condicionado. Ou a geladeira, uma geladeira da Consul. Ou uma máquina de lavar. Né? Uma máquina de lavar, alguma coisa da antiga Embraco, o Whirlpool. A Tupi, tá no maior. Aqui tem quem não está vendo, mas tem uma coleção enorme aqui de carros. A maior parte dos carros tem bloco de motor da Tupi. A maior função do mundo hoje, né? Parafusos.
desde da petrolíferas, né, pegar petróleo da Petrobras, tem lá o parafuso da Caesar, aquele parafuso, Sim. inclusive com sensor que avisa, né? Todo mundo tem os seus defeitos, os seus erros. Por exemplo, hoje, o drama da cidade, pode ter uma polêmica, vamos falar depois, claro, com certeza, é morador de rua. Tem umas coisas boas que o Adriano fez, mas tem coisas muito ruins. A Zona Sul, por exemplo, está esquecida. Totalmente. E não é dele. Totalmente. Já vem de longa data isso aí. Quem deu mais atenção foi o Luiz Henrique, sem dúvida, ter bola um pouquinho mais. O Piaçu foi quem Mas inaugurou o Piaçu lá. Na época o Piaçu foi. Acho que foi o Carlito, né? Não, mas foi o Luiz Henrique, né? 94 foi. 94. Eu me lembro que foi 94. Quem foi 94? 94 era o Faita, prefeito. O Henrique ganhou em 96 a eleição. O Piaçu tá desde 2000? Eu acho que é recente. Eu tenho 2000 Luiz Henrique. 2000 Luiz Henrique. Ele renunciou em 2002 para concorrer agora. O Piaçu, quando. Uma vez eu estava no Piaçu, lotado, estava eu e outro médico sozinho. É a região que mais atende pessoas, 300 mil pessoas. Cobra ali 300 mil pessoas. É uma faixa de Gaza, né? E assim, muita gente não está doente. Me lembro que a enfermeira falou assim: doutor, quando nós inauguramos isso aqui, nós sentava na frente porque não via ninguém. Não vi ninguém falar o tempo de glória. Agora pensa... E depois da pandemia, teve uma renovação ali naquele Piaçu, que antes o pessoal procurava tudo no leste, porque ele não tinha, agora virou referência. Não tinha nada. Tinha agora, uma sala de emergência só, era muito pequena, assim, e a demanda era muito grande. O Piaçu era como médico, vou dizer para ti, era muito difícil trabalhar, porque assim, apesar que o PA Leste dava mais tiroteio e bala perdida, mas o Piaçu tinha essa fama. Né? Não sei se não sei se é a região, por causa do Fátima, que tinha muita gangue na época, Demar Garcia, Não tem que pegar o pessoal de Araquari também, Barra do Sul, que chegava na cidade e o primeiro local que vinha, qualquer coisa. Vamos para Sul. Araquari crescendo essa loucura. Não, muita gente, né? E você não pode negar o atendimento médico para alguém de fora, por mais que ele não seja dali. Claro. Agora, essa questão política, sem deixar passar essa ideia, duas perguntas para você, Rodrigo. Primeiro, o que tinha no Luiz Henrique que não se tem mais, né, pensando em futuro da política de Joinville, né, bons políticos que a gente teve na cidade, Vite Freita, né, o próprio Pedro Ivo Campos, o Luiz Henrique, que foi o último dos legados. Parece que nós estamos falando de seleção brasileira, né? Neymar, Borre, acabou tudo. Mas o que você entende, né, politicamente falando, que tinha nos medalhões que não se tem mais, pensando nas pessoas que estão nos escutando, pensando numa política para frente. E a segunda pergunta é, essa última eleição para prefeito foi uma fotografia de como a gente está, talvez, com essa falta gritante em Joinville, que a gente viu uma lavada, né, de quase 80% dos votos para um candidato, e os outros, né, não tiveram nem para bater de frente. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está analisando uma época, a gente fala bastante isso, que talvez alguns políticos saíram de cena como muitos professores bons que estão em casa. Eu sempre digo isso. Sim. Os melhores professores não estão dando aula mais. Os melhores professores não estão fazendo videozinhos na internet. Mas estão errados. Estão em casa. Esses caras bons, sábios, né, que têm um baita conhecimento, não estão mais nas universidades e não estão mais fazendo videozinhos no Rios das redes sociais da vida. Então, o que a gente está vendo hoje? A gente está vendo hoje alguns que defendem algumas ideias. E essas ideias acabam viralizando porque muitos concordam com essa ideia e aí elege o vereador que defende a ideia B de um grupo de pessoas, a ideia X de um grupo de pessoas. E quando você vê lá, de fato, esse vereador é para a cidade toda. Mas ele ainda se mantém para aquela ideia X, daqueles X que votaram nele. E muitas vezes o que a gente está vendo nessa polaridade é uma grande, talvez, eu vou chamar de falta de identidade, porque de uma certa forma você teve essa experiência de ser prefeito da cidade e na hora de você tomar as decisões, você não vai dizer assim, esse grupo de pessoas não votou em mim, eu não sou prefeito dessas pessoas, eu sou prefeito daqueles que votaram em mim. Não existe isso. Você é prefeito de todo mundo. Aqueles que votaram, aqueles que criticam, aqueles que elogiam, um político eleito, ele é de todo mundo. Mas na hora que você está concorrendo, não é bem assim, né?
Então, essas duas perguntas para você discorrer para nós. O que faltava nesses medalhões que não existe mais, talvez, né? Ou tem, a gente não sabe, na tua opinião. E essa fotografia dessa última eleição aqui na cidade, que foi algo gritante. Eu acho que nunca houve na história de Joinville. Nem sei se na época do Luiz Henrique, do Pedro Henrique, Porque havia bastante Pedro Ivo, lideranças, né? Eu não sei- teve essa... Vou perguntar por que o Rodrigo não saiu também. Eu acho que também. Sim, Adilson, acho que o fenômeno do Rodrigo é interessante. E a política é o reflexo da sociedade, tá? O que nós estamos vivenciando na política, nós estamos vivenciando na sociedade. A carência de líderes, de grandes professores, de grandes chefes, de grandes diretores. Nós estamos sentindo essa falta. É um reflexo do tempo atual. E nós estamos perdendo grandes cérebros, os melhores cérebros do Brasil estão indo embora. Estão indo embora. A gente está formando grandes pessoas, grandes cientistas, estão indo fora do Brasil porque estão cansados, não querem mais dar aula, estão de saco cheio com as faculdades, com as universidades, vão ganhar em dólar, em euro, que vão receber muito mais. Essa é uma dura realidade, a fuga de cérebros. Tem um artigo bem interessante que demonstrou isso aí. Quantas pessoas brasileiras geniais estão morando fora do Brasil. Então a política é um reflexo da sociedade. Porque o político não cai do céu, tá? A gente pensa que o político é um cara do além, um super-herói. Não, não é. É um cara que está aqui hoje, né? E daqui a pouco ele se candidata e surge do seio da sociedade, da família. É um ser... antigamente... brincava que cada família tinha que ter um padre, né? Escolhiam alguns dos irmãos, que eram famílias grandes, né? 7, 8, 9, 10, 11 irmãos. Algum ia para a igreja, a maior parte ia para o seminário, né? Porque o pai não tinha condições de manter tudo em casa também, e algum virava padre. Eu falo, pessoal, hoje o desafio é algum tem que virar professor e outro político. Tá em falta, o pessoal não quer se colocar à disposição esse espírito, porque o político é meio que uma profissão de fé, que para muito a um padre, um pastor ou a um professor. Tem que ter muita vocação. Porque tu vai levar pancada, tu vai trabalhar Todo 24 dia. horas por dia, 7 dias na semana. Agradar gregos e troianos. O cara que é dedicado, tu vai engolir sapo. Não é fácil o cara que é sério. Cara, se o cara é do mal, se o cara é mal intencionado, se o cara tem intenção de fazer coisa errada, a política é prato cheio. Que tu vai ter acesso a muito recurso, a muito poder, a muito dinheiro. Tu vai... Mas a maldade está em você, né? Teoricamente, para o cara. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu não quero crer que o cara se tornou político e se tornou ladrão, por exemplo. Né? Aconteceu lá no ex-governador do Rio, lá, que era juiz federal. O cara foi um ano no mandato que foi condenado por um desvio absurdo. Sabe que já não fazia isso antes? Não era da índole do cara? Virou ladrão depois que virou... Não, é difícil, né? É muito raro. Foi investigar a vida do cara e já tinha, como se fala, né? A capivara do cara, tem alguns ossos no armário, né? Já tinha, é natural isso aí. Até desvio de caráter, enfim. Sim. Né? Mas o Luiz Henrique, meu pai conviveu bastante com ele, mas eu tive a oportunidade de conviver com ele nos últimos 3 anos de vida, porque eu era vice-prefeito e ele e o Udo tinham... Apesar da eleição, né, a gente devia muito ao Luiz Henrique, mas o Udo, depois que ganhou a eleição, ele se afastou um pouco do Luiz Henrique. Ele era senador ainda. Se afastou, não um pouco, bastante. E eu me aproximei muito dele. E pude conviver. Assim, é um dos caras mais fantásticos, geniais, inteligentes que eu conheci na minha vida. E assim, aquele cara que inclusive deixou um pouco a família de lado, a saúde de lado, para se dedicar à política. É um cara extremamente vocacionado, sabe? Extremamente vocacionado para a vida pública. Que é raro, né? Não só ter oratória, mas se dedicar. Ele amava aquilo que ele fazia, sabe? 24 horas por dia ele estava pensando em Joinville, que tinha um amor gigante, pensando em como fazer alguma coisa e pensando sempre grande, sempre grande. Foi esse negócio de vender a cidade. Ele era o maior caixeiro viajante de Joinville. Ele abriu uma embaixada de Joinville em Brasília, tinha um escritório lá. Depois, quando foi governador, abriu uma embaixada realmente de Santa Catarina em Brasília, fazia vários eventos para receber autoridades, outras pessoas. Foi vender Joinville mundo afora, foi vender Joinville e fez aqueles convênios de cidades irmãs, vender Santa Catarina mundo afora. Hoje a gente não vê o atual prefeito, ou até o anterior, estando em Florianópolis, por exemplo, ou em Brasília. Eu recebi a visita do atual prefeito, acho que 2 vezes como deputado. O prefeito de Araquari está quase toda semana lá em... Ah, cidade pequena? Não é pequena, não. Ele está lá porque a coisa acontece. Mandei e-mail, mandei projeto. Meu amigo, se tu não estiver lá batendo na porta do ministério, buscando recursos, falando com o deputado, esquece. Esquece, porque não vai... Infelizmente, tem mais de 5 mil municípios no Brasil, é mais uma cidade para eles lá. Ainda mais que tem a imagem que aqui o Sul é mais bolsonarista, Joinville
não precisa, porque é uma cidade rica. Tem essa imagem, tá? Em Brasília, em Florianópolis, que Joinville não precisa de recursos federais, porque é um estado, é uma cidade rica. Santa Catarina também não precisa de recursos federais para rodovias, porque é um estado rico. Essa é a imagem que você tem em Brasília. Mas um deputado federal, na minha época, conseguia no mandato em torno de 200 milhões de reais. Hoje, um deputado federal, dependendo do teu trabalho, da tua articulação, gira em torno de 400 a 500 milhões de reais de emendas em recursos. Isso é muito dinheiro, tá? É muito dinheiro, é muito recurso. A AutoCardef, que nós estamos aqui próximos, só iniciou porque o deputado Rodrigo, na época, mandou 8 milhões de recursos para iniciar a obra da AutoCardef. Arataca, onde é o centro de eventos lá da igreja, da Assembleia, foi asfaltado aquele trecho, 2 milhões, vai vir, agora tem mais 2 milhões, está vindo recurso ainda, apesar de já ter finalizado o mato faz 2 anos, está vindo recurso ainda, e mais 5 UBS vão ser inaugurados com recurso que a gente mandou na época. Foi asfaltada com recurso que a gente mandou para Arataca. E tantas outras ruas que tem aí na cidade. Eu pergunto o que o atual deputado de Joinville trouxe para a cidade. Isso assim, é uma pena, tá? Então, divaguei um pouco na tua pergunta. Então, eu acho que o Luiz Henrique era um cara assim, fora da curva, realmente era, assim como foi Pelé, Zico, né, Maradona, Ronaldinho Gaúcho, Neymar. É um pessoal fora da curva, realmente é. Mas eu acho que é uma crise da sociedade, sabe? Essa falta de líderes, assim. Nós somos uma troca geracional também. Faleceu Luiz Henrique, faleceu Tebaldi, né? Mauro Mariani se aposentou, que era um grande deputado também da região, um cara muito forte, né? Perdeu a eleição em 2018, se aposentou. Depois Zé Carlos Vieira um pouco antes, Voltolini, né? O próprio Carlito, enfim. No estado, ainda tem o Amin que está vivo, mas praticamente todos saíram, e a troca intermediária que tinha, né, que era Jean, esse pessoal do meio termo, já não conseguiu engatar, né? É porque o Jean fez um ato agora, o Jean era prefeito, e assim, esse ato de ser reeleito com 80%, que aconteceu em Joinville, aconteceu em Chapecó, aconteceu em Florianópolis, aconteceu no Rio de Janeiro, né, Cuidado do Paz, aconteceu em várias cidades do país. Em capital do Recife, capital de Pernambuco, em várias cidades, porque o cara que está no poder, ele tem uma vantagem com relação aos demais. O cara tem que ser muito ruim para não ser reeleito, sabe? Tem que ser muito ruim. Porque o cara tem muita obra, muito poder, é a máquina, a estrutura, então é natural que haja reeleição. E as pessoas antigamente se candidatavam, foi o caso do Ken, Darcy, Tebaldi, para ficar conhecido, para marcar posição, marcar território, para depois vir a deputado. Essa é a tendência. Então eu falei, não, vou cuidar um pouco dos meus negócios, cuidar um pouco da minha saúde, da família. Daqui a 2 anos, se Deus quiser, eu volto para deputado, e a população vai decidir. Mas assim, não era o momento, sabe? Talvez 2020 fosse. Eu estava como deputado federal, mas tive esse problema com o partido. Mas como cristão, né? E aqui estamos numa casa bem cristã aqui. Tem o Eclesiastes que diz que cada... Tem um tempo. Tem um tempo, né? Debaixo do céu, cada coisa tem um tempo. Tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de plantar, tempo de colher. Então tem que esperar o tempo de Deus. Eu fui a vice-prefeito em 2012. Uma eleição que muitos diziam que era impossível ganhar, nós ganhamos, tá? Depois a vereador. Que era Isso é difícil também. É mais difícil. Sair de vice-prefeito vereador, em uma campanha curta foi meu caso, de vereador fui para deputado federal. Foi um salto. Deu certo. Essa todo mundo dizia assim, essa o Rodrigo tá com a eleição bem encaminhada. Não existe eleição ganha, mas estava bem encaminhado, porque ele fez um trabalho legal. Fez mais votos que a primeira, né? Fiz bem mais votos que a primeira. Fui mais votado em Joinville, mais votado do partido, mas o meu partido não fez o conselho, não fez a legenda. Assim como aconteceu também com o Republicanos, aconteceu com o PP, vários outros partidos não fizeram a legenda. Então, essa que é a eleição mais bem encaminhada, eu perdi em 2022. Então, eu penso que, assim, para Deus, nada tem o seu tempo. Na hora que a gente entende ficar revoltado, né? Acho que o povo é injusto, ingrato, mas não, eu sou muito tranquilo com relação a isso, sabe? De respeitar muito a posição do eleitor, o recado do eleitor. Eu sou muito tranquilo com relação a isso, sabe? De respeitar, então eu me recolhi, fiquei um tempo afastado, deve ter observado que eu não me falava publicamente, dediquei totalmente ao escritório, e agora estou voltando aos poucos, e a tendência é daqui a 2 anos ser novo candidato, e quero crer que o Joinville, né, se conscientize do erro que foi votar, né, mais
falei que mais de 25% da população de Joinville que foi votar, votou em candidatos de fora. Isso não dá, porque o que esse parlamentar trouxe de recurso para cá? Investe muito pouco, né? Não traz, e isso faz diferença, não é só o recurso, é articulação, é brigar na mesa, é bater lá, é falar de Joinville para trazer esse recurso. Eu vou dar um exemplo, a rua João Nicolau, é uma rua importantíssima lá do Panágua, importantíssima. O deputado Rodrigo mandou R$1 milhão de emenda lá, que é a rua que vai ligar lá o trecho que falta com o condomínio industrial, que vai sair lá na Zona Sul. Porque hoje tu vai à prefeitura, eles não têm R$1 para asfaltar a rua. Se não for emenda parlamentar, eles não têm R$1. Eles não conseguem manter a saúde, a educação, porque vendeu carimbado, entendeu? Sobrando, entre aspas, 25%. E Joinville gasta 30 e poucos por cento em saúde, tem uma demanda muito grande, o Hospital São José consome bastante. Então Joinville hoje não tem dinheiro sobrando em caixa. E está com uma dificuldade na questão de pagamento lá da classificação. Joinville hoje está na letra C, tá, entre aspas, está no cheque especial. Vou pegar uma analogia com a pessoa física, o Joinville está no cheque especial, não pode contrair empréstimo hoje porque está com a avaliação C. Então, se chegar em Brasília, bater o recurso no Banco Mundial, no BRICS mesmo, que a Dilma está lá como presidente, mas o BRICS é recurso, ou o Fomplato, o outro não consegue recurso porque não tem garantia, não está com caixa, e o governo federal tem que ser o avalista, não vai dar o aval para Joinville. Agora, você falou uma coisa interessante, Rodrigo, sobre a característica do Luiz Henrique. Você falou que ele, muitas vezes... E a gente sabe que algumas profissões... E assim, quando você escuta uma profissão, ou alguém que defende a sua profissão, você conversa 2 minutos com essa pessoa, 5 minutos com essa pessoa, e você sabe que profissional ela é, né? Não dá para você disfarçar isso. Então, aquelas profissões que cuidam de pessoas, né? Médicos, professores, políticos, líderes religiosos, automaticamente você percebe quando ela olha para o umbigo dela e quando ela olha para as pessoas com que ela cuida, né? E é necessariamente uma relação espontânea, né? Não tem como você não gostar de um líder que defende você. Afinal de contas, é essa que é a lógica, né? Seu voto no vereador, seu voto no prefeito, seu voto no deputado, eu espero que esse cara me represente. O Rodrigo falou ali de uma maneira até austera, de não se sentir representado, e essa é uma sensação horrível, né? Você não perceber. Eu servi o exército e eu sempre conto essa história porque me marcou muito. 3 horas da manhã, um agosto, eu rastejando com um fuzil cruzado no peito e com uma mochila com rádio operador, e eu queria sair daquilo ali. Eu pensei, não, isso aqui é pra louco, né? Eu olhei pro céu, o céu estrelado, e eu com lama até o pescoço, falei assim, eu vou baixar, não quero mais saber disso aqui. Eu sou louco, você é maluco, ficar a noite inteira rastejando, fazendo patrulha. E quando naquele meu ímpeto de revolta, eu olho pro meu lado, o meu tenente rastejando que nem eu. Ele não precisava estar ali. Ele podia estar na barraca, quentinho lá, descansando, mas ele resolveu ir rastejar com o pelotão aquela noite inteira, e eu me senti envergonhado. Como é que um soldado pensou em desistir se o meu tenente estava ali comigo? Então eu já tive várias experiências de trabalhar numa empresa, de ser liderado por alguém, e aquela pessoa está ali com você, e você arruma a força do além para apoiar esse cara. Por quê? Porque você sabe que quando você precisar, esse cara vai te defender, esse cara vai te liderar. Então, quando você fala isso do Luiz Henrique, eu não conheci pessoalmente ele, só tive uma experiência na minha vida, eu já falei isso pro Rodrigo. Quando eu estava na 6ª série, eu ganhei em 2º lugar xadrez. Olha só como as coisas elas ficam marcantes. Eu joguei o Interclasse e na escola que eu estudava só tinha medalha para primeiro colocado. E eu jogava xadrez, e eu fui jogar a final de xadrez, fiquei em 2º lugar, então eu não ganhei medalha. Só ganhava o primeiro. Depois de 3 meses, a diretora reuniu a escola e falou assim, olha, nós temos aí uma pessoa que está doando medalhas para 2º e 3º lugar, então ele vai fazer uma cerimônia, né? E aí juntou lá as pessoas e eu fui o 2º colocado no xadrez. Sabe quem que estava doando as medalhas? Sabe quem colocou a medalha em mim? Luiz Henrique. E eu nunca me esqueci daquilo, cara.
Um guri de sexta série e aquele cara. E aí, então são pequenos gestos. Que ano foi isso? Sexta série, não vou dizer o ano, porque é. Sexta série, eu ganhei a medalha do cara. Então não foi a questão de você doar. Você sabe que doar. Mas, pô, a atenção que o cara dava, olhava pra você, te dava. Voto lá, Te dava. Não. Independente de qualquer que seja. A gente percebe que muitos políticos aparecem de 3 em 3 anos, é o que deixa muito revoltado as pessoas. Então, onde eu quero chegar, Rodrigo? Falta articulação em Joinville? Falta alguém que faça aquela expressão que a gente usa no futebol, a meiuca, o meio de campo, que liga esse, que liga aquele outro, que conversa com aquele outro. Vamos falar da nossa área. 7 faculdades de psicologia em Joinville. Eu sempre falo isso. 7 faculdades de psicologia em Joinville. Todas as 7 têm clínica, escola, que atende a população de graça e tem pessoas que não sabem. Por que, que as pessoas não sabem? Pessoas que não têm condições de fazer psicoterapia porque não têm dinheiro, porque não sabem como é que funciona, e as faculdades atendem a população de graça. Quantas faculdades a gente tem que poderiam trabalhar em prol da população, porque os estagiários precisam trabalhar e não tem ninguém que faça essa articulação? Quantas empresas que doam rios de dinheiro para um monte de coisas que poderiam, de uma certa forma, deslocar para atender isso? Essas pessoas que vão lá na Zona Sul, que vão na Zona Norte, que entendam qual que é a dificuldade, eu só vejo isso em época de campanha. E vamos ser sinceros, cá para nós. Bolsonaro ganhou a eleição, não foi no ano da eleição. Foi 4 anos antes. Vocês lembram o que ele fez? Ele viajou. Então hoje não é difícil você fazer isso. Mas a questão é, eu não estou no meio de político, mas eu vejo. Será que tem esses caras que brilham o olho, o Rodrigo? Até falando sobre você, porque você fala de perspectiva de futuro, essa é uma pergunta que eu sempre falo para as pessoas. O que você. Qual é a tua perspectiva de futuro como político? Você se vê chegando perto desses medalhões? Porque assim, aí falando sobre o meio político, né? Mas trazendo para uma questão cristã, qual que é o conselho que o apóstolo Paulo dá para Timóteo? Lembra? Cuida de ti, da tua doutrina. Não, peraí. Aquele que deseja o episcopado... Boa coisa deseja. Então, tipo assim, cara, se tu escolhe isso, mas tu tem que se ligar. Eu acho que... Tu vai sofrer consequências, mas tem um preço. Eu posso falar um negócio. A política eu acho que tem que ter uma chamada. Eu sempre digo assim, eu com certeza seria político, eu amo a política, mas acho que eu não contei pro Rodrigo, para ti eu já contei, Deus falou comigo na África. 2016, eu cheguei em Joanesburgo, uma mulher olhou para mim e falou assim, você não se intromete. Olhou para mim e falou, você não se intromete. Eu falei, meu Deus. E era a coisa que eu mais amava. Eu fui presidente de diretório acadêmico, eu vivia político, eu respirava, eu falei do Freire, eu falei aqui, eu me lembro da eleição de Vieira e Lula, que o Vieira perdeu. E, poxa, cara, eu apareci no comercial do Vieira, cara. Zé Caseira e Luiz Gomes. Eu tava lá, cara. Se perguntar qualquer coisa de política do Brasil, eu sei do tempo dos coronéis que o Amir foi colocado prefeito de Florianópolis pelo coronel, na verdade, pelo exército, na época, a primeira vez. Então, assim, quando a mim ganhou em 84, que ele foi lá na enchente em Blumenau, se vestiu ali, ele ganhou. Mas quando o Luiz Henrique deu... Cara, eu vi uma palestra do Amin, aí o Rodrigo pode saber, o Luiz Henrique era bom, mas o Amin, meu Deus do céu, o Amin era professor universitário, né? O Amin falando sobre o enigma de Paulo, cara, na Assembleia de Deus ali em Joinville, na sede do Pastor Valmor. Rapaz, ele pregou melhor que todos nós que estavam lá, cara. O velho falou, meu Deus, que chegou lá como não era nada. Eles tinham inaugurado um colégio aqui em Joinville, só no estado, que era um colégio estadual, só, mas ele subestimou Joinville, onde ele levou o tombo. E ele só ganhou porque o Luiz Henrique também passou, acho que 10 mil votos do Frit, lá de Chapecó, tu lembra disso? Foram 10 mil votinhos, assim, uma coisa mínima. Então, assim, eu vivo política, eu amo política. Estive em Chapecó agora, há uns 20 dias, palestrando, e eu falei a mesma coisa, assim, se Deus me deixasse, eu sairia. Foi a maior renúncia da minha vida. Eu nunca vou sair, esquece. Nem que apareça um anjo aqui e saia. Eu falei, muito obrigado, prefiro trabalhar, apoiar, articular, né? Mas eu não tenho perfil pelo seguinte, por N coisa, uma dessa, a mulher olhou para mim e falou, Deus vai te arrancar. E falou, Deus me arrancou, eu fui trabalhar em São Francisco e Teópolis. E ganhava a mesma coisa que ganhasse em Joinville. E teve uma coisa difícil, que aí o Rodrigo pode falar tanto quanto eu, mas propriedade, que você é muito perseguido quando você sai fora da rota deles. Meu Deus do céu. Sofri processo administrativo, por roubo. Não, R$10, roubo administrativo, né? Porque havia um desejo, porque o pessoal queria sair para deputado, acho que estadual, e o Lucas Esmeraldino teve aqui em casa.
o governador Moisés Exercício esteve na clínica, o Jean esteve na clínica. Eu falei, cara, vocês não entendem uma coisa, Deus falou comigo, eu não vou. É melhor obedecer do que sacrificar. Eu amo política. Eu acho que nós temos que ter representantes com valores, né? O Rodrigo é uma pessoa de valores cristãos e família e luta por ideais parecidos, como o Joinvilense luta, como o Joinvilense ele é em 75%. Só que foi uma renúncia e eu não abro mão disso, né? Mas assim, eu sinto falta hoje, né? Foi uma pena, eu senti a dor, não a dor dele talvez no todo, mas porque quem perde é Joinville, quem perde somos nós, cara, né? A gente falou algumas obras que fez, que faz por Joinville e que plantou lá atrás. Poxa, agora a gente não sabe mais nada, porque nós temos um deputado federal que mal sabe conversar, cara, que usa um chapéu e acha que é bonito, né? Que usa uma ideologia, sou PL, Deus, Pátria e Família, mas não sabe nem o que é Deus, não sabe nem o que é pátria. Se abrir a Constituição para ele, não sabe nada. É uma vergonha, entendeu? E graças a Deus vamos tirar que mudou de mandato, mudou de mulher, né? E aí por diante, que mostra quem ele é. Conheça um homem, dê poder a ele ou deixa ele passar fome. Há duas maneiras de conhecer um homem. Deixa ele passar fome ou dê poder a ele. A maioria, né? Rodrigo não precisava estar na política, né? Isso eu acho que é uma coisa, já é vocação. Eu vejo vocação. Não é porque estou aqui na frente dele. Não precisa de política. Como advogado, muito melhor. Então, essa graça, tem que ter muita graça de Deus para aguentar esses sapos. A gente Sim. pedindo. Às vezes eu vejo os vereadores da vereança aqui, os caras pedindo dentadura, cara. A corrupção começa por aí, pedindo dentadura, cara. Eu falei, não, vou internar isso aqui. Eu falei, não, é coisa absurda, né? Porque tem além de tudo isso, que é o desgaste, que é o povo xingando, que político é ladrão, né? Que político é isso, que é essa falácia que já está atrasada, mas ao mesmo tempo eu comecei a ver que a política tem mudado um pouco. E o caso do Jean foi um caso muito legal que eu gostei, porque o pessoal tentou arquivar e trazer coisas do passado dele e deram a resposta nas urnas. Nós não queremos mais isso, essa política suja, né? O Jean foi para o segundo turno, não, foi o primeiro turno, na verdade, com a Ângela Mi, e o pessoal do PP foi trazer coisas do passado, coisas extraconjugal dele, que ele se arrependeu e pediu perdão. O resultado foi 80 e pouco por cento de voto, cara. Foi uma lavada. Mas por que eu falei isso aí? Até vocês acompanharam um fenômeno que está vindo agora aí, nessa última eleição para prefeito de São Paulo, que é uma estratégia política que se diz inteligência emocional, que não tem nada de inteligência emocional, né? Quem? Lá o fenômeno, o Pablo Marçal, que entrou na cabeça, e não tem nada a ver, essas questões psicológicas e psiquiatras a gente vê, só que o que me preocupa hoje, né, nesse processo? Mas é a carência, né? É a gente perceber o quanto, e a gente sempre fala isso, sabe, Rodrigo? Aqui, eu e o Rodrigo aqui falamos sobre o Brasil ser o país mais ansioso do mundo, o Brasil ser o país que mais acredita em fake news, por ser ansioso. Então você vê qualquer fenômeno da internet que se lança e ganha. Então eu não sei se nós estamos com políticas totalmente enfraquecidas a ponto de perder a eleição para esses caras que não são nada, mas que do dia para a noite aparece como um meteoro, ou se necessariamente o povo está sendo a curto e médio e longo prazo emburrecido. Eu vou usar essa palavra até fato. numa situação de provocação. Emburrecido com relação a isso. Então, nós, como pessoas que tomamos essa iniciativa de ter um podcast desse, que faz com que pelo menos as pessoas tenham conhecimento que talvez você não tenha no cotidiano, do que nós temos que pensar? O que os nossos políticos têm que pensar? Conversar política na escola? Abrir debates para a população, mostrar o meio político para as pessoas, para que elas possam se inteirar disso e poder, de uma certa forma, ter o poder de voto, porque nós estamos perdendo essa oportunidade para a internet, Rodrigo. As pessoas estão mostrando na internet coisas que são pífias, que são irrisórias, e faz com que as pessoas, de uma certa forma, depositem a confiança dela num poder político em pessoas que são estrelas da internet. Mas isso é importante, que a gente falava no WhatsApp, né, e o Rodrigo comentou aqui, as pessoas às vezes procuram, né, um salvador da pátria, um super-herói, né, que, assim como teve na época o Collor, né, veio algumas figuras aí, de vez em quando aparece uma figura caricata assim, né, que é o caso do deputado de Joinville, que, né, e o caso do Marçal. Tem uma teoria,
na política chamada teoria da ferradura. Tem a ferradura associando a um cavalo, né, um animal, que é o que? A ferradura é assim, né, o formato dela. E os extremos, fala de extremos, vamos conversar no WhatsApp, né, eles se aproximam. O modo de atuação da extrema esquerda, PSOL, e o modo de atuação da extrema direita é o mesmo. Pode ver a tática deles, né, de aniquilar a pessoa de modo pessoal, ir para agressão, não querer ouvir, tudo está certo, tudo tá errado. E como a internet hoje, o algoritmo entrega aquilo que tu consome, cada vez mais tu vai absorvendo aquilo. Vai entrar naqueles grupos do WhatsApp, tu vai absorvendo aquilo, e vai negando a ciência, vai negando a ciência, vai acreditando em teoria conspiratória, vai acreditando em outras coisas, e fica naquele mundo, e uma atuação é isso. Só que o Rodrigo já falou que ele é centro-direita, e eu me coloco também nessa condição. Esses extremos representam no máximo 20% de cada lado, acho que até menos que isso. Então 20% de cada lado, dá 40%. Tem uma avenida enorme no meio, Está na inércia. que é 60%. Está na inércia. Uma avenida enorme no meio, que são as pessoas que definem a eleição. Tu falou para mim uma coisa importante ali, que 100 mil pessoas não votaram em Joinville. Ó, a última eleição, 100 mil pessoas, foram mais até, arredondando, 100 mil pessoas, voto branco, nulo ou abstenção. Ou foram votar branco, nulo, ou não foram votar, 100 mil pessoas. 105 mil votaram em candidatos de fora. Dos 400 mil eleitores, sobraram 200. Daí aconteceu o que em Joinville? Tinha 35 candidatos a deputado federal. Lançou muito. A estadual tinha 53. O cara faz 2, 3 mil votos. Mas foi o que faltou pro Darcy entrar. Foi o que faltou pro Armando entrar. Porque faltaram 6 mil votos. Que teve alguns candidatos que perderam para vereador e lançaram a federal. Fizeram 5, 6 mil votos. Que faltou para eleger um federal a mais. Daí veio a deputada, minha amiga, presidente da CCJ, Carol Detoni, baita deputada, foi a mais votada do estado. Ela fez 10 mil votos em Joinville. Nem teve aqui. Ela não teve aqui. Na verdade, ela teve no dia do encerramento da campanha, que o Bolsonaro teve aqui no último dia da eleição, não sei se vocês lembram. No primeiro turno, o Bolsonaro encerrou a campanha em Joinville. Fez aquela passeata, motociata, que parou a cidade em outubro de 2022. Parou no aeroporto e foi vindo, estava lá também. Nesse dia eu vi a Carol Detoni, vi a Júlia Zanata, que fez 7 mil votos aqui. Ela tinha a prefeita de Criciúma contra o Cléber Salvar, tinha feito acho que 5, 6 mil votos. Foi a deputada federal, fez 100 e poucos mil votos. Fez 7 mil votos em Joinville, também só veio naquele dia, no dia da passeata. E ela fez 7 mil votos em Joinville. Então o pessoal votou o quê? Votou no 22. Votou na onda. O povo não, apesar de achar que o povo tá mais politizado, eu vejo que muitas vezes não, o povo... aquele negócio de ficar passando assim, né, o vídeo, ficar passando... É muito superficial, é igual você falou, aqueles professores que dão aula de... A gente fala em empreendedor de palco, né? O cara vai ensinar a abrir empresa, vai ensinar a ter sucesso na vida, a como ganhar dinheiro com os seus negócios, mas o cara nunca abriu um caldo de cana com pastel, nunca administrou uma loja, por mais simples que seja. Só que o cara tem lá uma câmera aqui, o cara às vezes é bom de fala e começa a editar aquilo, e sempre tem algum loco para cair nessa e comprar isso aí. Mas o cara, se for pegar ao vivo, por isso que muitos desses ao vivo não fazem, ou muitos desses, quando for dar aula na sala de aula, que é confrontado pelo aluno, ele não consegue, cair a máscara, né? Na área do direito tem muito disso também, advogado que você coloca lá no site, hoje no Google, é possível, no Brasil, a OAB da pessoa, o nome da pessoa, ela não tem nenhum processo, ou tem 2, ou 3, ou 4, 5 processos, só que está lá ensinando a como ganhar dinheiro na advocacia, como não sei o que, empreender no direito tal, fazer ação tal. O cara não tem nenhum processo, e promovendo ações, impulsionando, o cara tem lá 100 mil seguidores, o cara nunca fez um processo, né, não dá aula, o cara largou tudo e está lá empreendendo na internet. Então essa é uma realidade, entendeu? Vem um cara desse como o Marçal, acho que até tem as suas virtudes, falou algumas verdades lá, mas assim, não está preparado para ser prefeito de São Paulo. E segundo, não é na agressão, na truculência e ofendendo as pessoas que você vai ganhar uma eleição, fazer um bom mandato. E outra, nem sempre um bom candidato, né, é um bom gestor. Isso o Collor também era o galã na época. O Collor era o bonitão, era o cara que fazia exercício, né? Chegou lá, foi prefeito de Maceió, foi deputado federal, boa praxe, chegou lá com os carrão e foi aquele desastre que todos nós vimos. Então, assim, isso acontece também no mundo todo, não é só no Brasil, não, tá? Isso acontece em outros locais, tem umas figuras meio
meio folclórica, assim, e passa muito de trabalhos como esse, de conscientização, né, da sala de aula, né? Você vê hoje o professor que é vocacionado, que estudou, fez mestrado, fez doutorado, às vezes o cara que se especializa, compra livros, estuda, lê, o cara não se desmotiva, de fica lá, hoje o professor é tipo um bico hoje, para dar aula, vai lá, Não tem incentivo nenhum. não tem vocação nenhuma, não, e aí chega falando, tem que passar o cara. É um autodidata que faz um cursinho online, né, vende bem, fala bem, é aquela coisa. Ele não consegue manter, mas ele vende bem. Né? Ele pega o público B, né, que é o público mais fácil de ser atingido, e pronto, tchau. Né? Você falou sobre a questão de política, e uma outra coisa que eu acompanhei em Balneário Camboriú e trabalho, na verdade, em 2 clínicas que atendem moradores de rua, Rodrigo. Um assunto bem polêmico. Você é advogado, você é gestor, né? Você é político, mas nós temos um problema de saúde pública, né? Assim, e hoje não tem o que fazer. Nós temos uma rua infestada. Nunca tive problema na clínica, apesar de estar na rua Uruçanga, ainda não tive problema, talvez porque ali esteja bastante a guarda municipal, né, por causa do restaurante popular, então, mas ali é redondeza, o pessoal reclamando já. Não é só a questão de vandalismo, né, eu presenciei, eu saí da clínica da frente, vim para frente, eu vi os caras levando o portão, no outro dia levaram 5h30 da tarde, levaram outra parte da grade, e depenaram a parte da frente da casa. Os caras botaram de plástico agora, né, PVC, porque alumínio eles levam para trocar por droga. E eu vi em Balneário Camboriú chegando o pessoal internando literalmente com uma van, uma psicóloga, uma enfermeira, um médico e uma assistente social entrevistando, está fazendo o que aqui? Internar. Ficaram 3, 4 meses internados, muita gente se recuperou, muita gente vai voltar, mas não volta para a cidade. E não tem outra maneira de tratar isso. Não adianta fazer uma palestra de conscientização no Teatro de Jerez Machado, não vai funcionar. Esse povo ele não vai ouvir. Né? Ele está ali pela droga do dia e pelo momento do dia. A vida dele está tranquilo, não deve nada a ninguém, nem dá satisfação para ninguém. Né? Tem a comida dele barata lá por 3, 4 reais. Ele consegue fazendo isso pedindo esmola. Eu sou totalmente contra qualquer tipo de esmola. Né? Você alimenta um câncer. Né? Dê uma comida pro cara, então, compra na frente dele e faça ele comer na tua frente. Mas nós temos um problema sério, que é os moradores de rua. E Joinville, acho que hoje é a cidade que mais tem, cara. Eu não sei não como é que está o estado. Balneário Camboriú não tem mais. Florianópolis já entrou no processo. Vai ter que tratar, só que é um custo para o governo. É um custo de 3 a 4 mil reais por interno, né? Porque tem que ter médico, tem que ter... Não adianta depositar, tem que dar uma reiniciativa. E o Adilson trouxe uma demanda grande. Tá, depois que sai dali, o que fazer? Aí eu penso que também pode ter parceria se o cara quiser ficar com as empresas. Eu acho que há uma facilidade de empregar, porque a Tupi ainda busca gente fora, do Nordeste inteiro, cara, Maranhão inteiro, né? Busca esse pessoal. Eu acho que o pessoal quer trabalhar, precisa ter oportunidade, né? É uma questão de conversa, né? Se eles veem que o cara está tratando, olha, é uma possibilidade, como tem na prisão, porque na verdade o cara passa 3 meses internado sem poder sair dali, ele não pode sair dali, tem uma ligação com a família em 15 dias e pronto. A questão é, né, dessa ressocialização, dessa oportunidade. Não adianta o cara sair para a rua, vai para quem? Volta para o mesmo meio que ele teve, né? Tratou, ficou lá, mas vai voltar. Primeiro gole de bebida, ele vai voltar para droga e pronto. A questão é, hoje nós somos, eu tenho certeza, a cidade que mais tem morador de rua. Você falou sobre o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, que criou um plano lá e está dando certo. Uma amiga, né? É meio truculento, na verdade, quando pega o pessoal defendendo muito direitos humanos. Mas ninguém quer cuidar. Né? Todo mundo acha bonitinho, não, tem que ressocializar, tem que fazer acompanhamento, tem que levar no CAPS, tem que levar no CRAS, mas não adianta. Esse pessoal tem que ser internado, porque são muitos problemas de saúde mental, psiquiátrica, dependência química. Dependência química não adianta, vamos tratar. Pega o dependente químico e vamos tratar no consultório. Ele vai uma consulta, falta 4. Ele vai inventar, ele vai sabotar, porque a droga é mais importante que o tratamento. Sabe disso? E essa questão que nós temos hoje em Joinville, acho que nunca teve tanto um morador de rua como hoje, né?
Já teve uma? Não, estou aqui na frente de um psicólogo e de um psiquiatra, ousadia minha querer falar algo nesse sentido, mas como é um assunto polêmico, e eu já tive a posição contrária que eu tenho hoje, quando eu me formei, até porque a legislação dizia algo nesse sentido, mas quando você tem alguém na família, alguém próximo, e que sofre disso, daí você começa a perceber o quê? Que essa pessoa que está dependente química ou de álcool, né, mas a maior parte é droga mesmo, né, droga pesada, é como se fosse uma criança ou como se fosse um adulto com demência ou com Alzheimer. Ela não tem condição de falar por si. Ela não tem condição de dizer assim, não, acho que eu preciso realmente de uma clínica me tratar. Ela perdeu a referência total, assim como na política, nós temos que ter uma referência, a Luiz Henrique, o Churchill, né, o Kennedy, são grandes políticos que teve nós temos que ter uma referência para aonde quero chegar, alguém para seguir os passos, os conselhos e tal. As pessoas perderam a referência na vida, elas não têm mais esposa, às vezes, perderam contato com filhos. 99% são de outras cidades, não têm contato com a família. Raramente você vê um joinvilense lá, ou alguém que está quieto há um bom tempo, que está com a família morando lá no bairro e está morando em outro. É muito raro acontecer isso. Eles vão para outras cidades fazer isso porque eles têm vergonha muitas vezes. Perderam a referência total, não tem mais contato com amigos, com nada. Por isso que eu sou a favor do quê? Do projeto de interdição e internação involuntária. Que é o quê? Pegar a pessoa e levar para uma clínica dessa. Eu fui parlamentar dessa parte, junto com o Eros Biondini, que nós era visita de gabinete lá em Brasília, que ele tem um trabalho muito fantástico lá em Minas Gerais com as comunidades terapêuticas. Aqui nós temos a Fazenda Esperança, que tem no Brasil todo, temos a Essência de Vida, temos outra aqui muito boa em Jaraguá do Sul, tem um trabalho fantástico feito pela Assembleia, a Rosa de Saron, né? Acho que é esse. Bom tempo teve também lá no Morro do Meio, no Jativoca, na região. Sim. Lá. Tem uma em Itapema, em Balneário Camboriú, tem vários locais. E todas elas, as que eu vi, que teve sucesso, sempre tem uma pegada religiosa. Sempre tem a questão de Deus envolvido. Não importa se é católico, se é da Assembleia, se é da quadrangular. Tem que ter. A pessoa tem algo que segure, né? Algo que segure, que ela veja que não, tem uma vida após aqui, tem alguém lá em cima, tem que ter alguma coisa. A pessoa ela fica lá, por quê? Por quê? Não, tem que ter alguma coisa, uma esperança, nem que seja pela própria fé da pessoa, que ela também perdeu completamente, de que ela não está fazendo aquilo porque existe algo que é certo, que é correto no mundo, que está errado isso aí. E nosso corpo é uma extensão de Deus, nós temos que cuidar do nosso corpo. Sim. Então, se a pessoa está maltratando ela, está maltratando, né, a Deus, enfim, ela está judiando né, do corpo, que é algo divino. Então, eu vejo que tem que ter isso aí. Então, não importa né, qual for a clínica. Hoje é um problema de saúde pública. Né? Saúde pública que entope, né, necessariamente, né, e assim, como eu falei, toda a família fica comprometida, sabe? Daí o filho já começa a perder a referência também, já começa a usar droga também, já começa a ter agressão familiar, porque o cara que chega bêbado em casa com droga já começa a bater na esposa, ou vice-versa. Já começa a vender as coisas em casa para comprar droga, começa a roubar. E é um somatório de situações. Eu tenho 44 anos, eu confesso que nunca vi, não me lembro de ter visto algo sequer parecido com o que nós estamos vivenciando em Joinville hoje. Né? Nós temos não só o escritório da Dona Francisca, que é vizinho a essa ONG que foi contratada, aí, que eu confesso que pouco nada fez para apenas cadastrou as pessoas, mas Tem uma ONG em Joinville? Tem uma ONG que foi contratada para fazer o cadastro dos moradores, mas acho que ela faz só isso apenas, mas não faz tratamento nenhum e cobra um valor, inclusive, alto. Já foi denunciado por alguns vereadores. Mas agora, inclusive, pós-eleição, a prefeitura encaminhou para a Câmara de Vereadores um projeto de internação involuntária que acho que 1 ou 2 vereadores já tinham proposto isso antes. Né? E tem que ter uma atuação forte, como você falou de Balneário Camboriú, da Guarda Municipal, atuação forte, interligar as câmeras de vigilância, fazer um grande painel como tem em São Paulo, tem no Rio, uma central de vigilância, interligar isso com as câmeras privadas, né? E fazer uma atuação forte também com a Polícia Militar, todas as forças de segurança, para que não dá, é inadmissível o comércio hoje, o nosso comerciante já está competindo com o comércio eletrônico, está com dificuldade em manter, né, aberto. Chega lá, tem um cara na frente deitado lá, ou tem outro lá fazendo as suas necessidades fisiológicas lá de madrugada, chega tem que ficar limpando isso aí. Daí como é que o cliente vai parar um carro, vai querer sair do carro para lá comprar algo se tem lá uns 2 ou 3 marmanjos lá
Não, fora de afasta, si. né? Né? Afasta. O jovem estava passando, tem filha, sai agora do trabalho, sai da faculdade 10 da noite, tu tá com medo, tu vai buscar, ou tu vai mandar o Uber, vai pagar o táxi, alguma coisa. Então é um drama social. E eu assisti recentemente a palestra do prefeito João Rodrigues de Chapecó. Ele criou um projeto chamado Mão Amiga, que já salvou, digo salvar porque salva mesmo a vida de 500 pessoas. E você vê o depoimento lá do pai, da mãe, dos filhos, dos irmãos, você vê que é algo, realmente assim, algo que é marcante. E assim como Joinville, Chapecó, falta mão de obra. Tem vagas sobrando nos locais lá, nos frigoríficos e outras empresas. Então eles são, o pessoal é colocado em tratamento, fica lá, às vezes até não só 3 meses, 4, 5 ou 6 meses, isolamento total, né? E a pessoa volta e nisso eles vão qualificando, vão treinando a pessoa, fazendo cursos, né? E muitas vezes esses trabalhos são feitos mais manuais nos frigoríficos lá, nas granjas, no trabalho cooperativo tem muito lá, não precisa de tanto conhecimento, uma faculdade, por exemplo. Igual que inicia hoje numa empresa aqui de Joinville, não precisa assim, ter um Senai 6 meses, a pessoa já sai com um conhecimento razoável para iniciar no mercado de trabalho, se a pessoa não tem qualificação nenhuma. Mas muitos desses, por incrível que pareça, tá, Rodrigo? Tem formação, tem qualificação. Sim, não, tem. Muitos Na desses verdade, têm. ele está numa situação tão deplorável, tão vulnerável, doutor, que a vida perdeu o sentido para ele. O cara, quando chega para mim, ele chega no morador de rua. Assim, o cara tá sem referência nenhuma, né? Sem teto nenhum. Tá lixando pra vida. A não ser que o cara goste dessa vida. Aí já envolve um pouco mais de cultura, né? É meio cigano, né? Uma vida, tô aqui, tô ali, não tem que dar exceção para ninguém. Um caso ou outro que é bem atípico, mas os demais é que perderam depressivos, dependentes químicos, problemas psicológicos graves, né? Porque o cara tinha profissão, o cara tinha uma questão de vínculos, de estrutura, ele foi perdendo, ou levou um golpe, ou quebrou, ou levou uma decepção amorosa, e ele vai buscar, e vai perdendo todos os valores, né? É o que a gente chama do subconsciente, né? Vai se perdendo, né? Vai sendo nocauteado. Eu vou ver a vida um dia cada vez, deu, bom, cada dia nos dá hoje, vou viver a vida do jeito que dá. Só que ao mesmo tempo é um paciente que precisa de ajuda, como você falou, ele não tem esse insight. Não adianta, vamos começar um tratamento. Eu acho que a adesão vai ser muito pequena, 1%, se aderir. Na verdade, precisa ter uma intervenção, precisa uma internação, mas dá tratamento de qualidade, dá opção para ele tratar. Não, vai ter terapia, vai ter enfermagem, vai ter medicina, vai ter acompanhamento, vai ter um monitoramento da assistência social para poder te ajudar e te encaminhar a sair daqui. Aí pronto, é o que nós temos que fazer, é o que nós precisamos fazer. Outra coisa que eu vi também que deu sucesso nesses tratamentos, além da questão cultural, às vezes descobre lá o cara é bom no violão, às vezes o cara canta bem, né? Pode contar no coral da igreja, ou às vezes ele é bom no artesanato. Eu conheci alguns que têm um talento para pintura, mas outra coisa importante é a atividade física, o exercício. O quanto isso transforma a vida da pessoa. Não precisa, claro, ser um atleta, mas pode ir lá jogar uma bolinha ou dar uma caminhada, mas e ter aquela dificuldade de soltar, né, o endorfina, enfim, o benefício que faz o exercício físico. Então, todos esses tinham lá um trabalho de igreja, de fé, Deus, e algo que fizesse soltar, né, os hormônios lá, que é trabalho. Não, pode ser na roça mesmo, ou trabalhando, vendendo, vim vender pão aqui às vezes, na igreja. Até tem um trabalho físico para eles poder soltar, né? E o que eu percebi também é que muitos desses tinham problema com álcool. Cara, a maioria moradores de rua, 80% problema com álcool. E álcool, me prova o contrário, o Dilson pode me contrariar, está envolvido com depressão, cara. O álcool em excesso, né? O álcool em excesso, ele tá ligado à depressão. Um dia vai, 2 dias vai. Não, mas todos os dias bebendo bebidas destiladas, né? Aquelas pesadas, né? Não tô falando de whisky 15, 20 anos. Tô falando de Natasha, álcool mesmo puro. Ou seja, o cara chegou a um estado tão deplorável, de tanta miserabilidade, que ele não para ele tanto faz. Então o álcool ele anestesia ele daquela realidade um pouco. Aí ele usa uma droga em seguida para poder dar uma saída, mas é o álcool em si, cara. O álcool em si, ele é terrível, assim. Interessante isso aí.
Eu fui saber, eu vi que eu sou desinformado desse negócio, há pouco mais de um ano, o que é o tal do corote, né? Eu não sabia o que era esse tal do corote. Porque antigamente, né? R$3. Esse negócio é R$3, é uma garrafinha Pequenininha. pequenininha assim, de plástico. Antigamente, nas eras jovens, ia comprar na venda lá, sempre tinha um bebum, alguém no mercadinho lá na venda, né, que chamava a mercearia, sentado no balcão, lá no balcão, tomando aquela cachaçinha, chamava o schnapps, né, do alemão, tinha lá o ovo de codorna, tinha lá a gente fala que é sushi do alemão, né, Aquela Sim. pelezinha de sardinha, Sardinha com ovo. home office, e daí o pessoal comendo cachaça, então, cachaça antigamente tinha que ser uma garrafa de vidro grande, uma cachaça. Hoje em dia, qualquer negocinho aí tem esse tal de corote, e ele é colorido, tem verde, tem vermelho, Desgraça. e R$3 esse negócio, e uma garrafinha assim, então é até fácil pro cara levar, porque é pequenininho, Sim. antigamente uma garrafa desse tamanho grande. Hoje em dia tá assim, eu vi lá esse negócio, acho que foi em Florianópolis que o prefeito proibiu a venda, né, na região próxima a alguns locais lá. E depois ele fez um outro vídeo, o prefeito Topazio, porque ele chamou a marca, e coloca a marca, né, do negócio dele, só ficou meio bravo com ele, pô, mas não pode falar mal da marca, queimar o filme. Daí ele fez um outro vídeo, não, é a cachaça, qualquer cachaça, mas começa a virou popular essa tal de corote aí. Corotinho. E R$3 esse negócio fica tomando aí, você vir na rua, então eu pensava que era um refrigerante, mas é essa cachaça aí, que é fortíssima e é da péssima qualidade, e isso aí faz um mal pro cara, que daí é a entrada pro cara tomar depois uma... Não. Tomar não, usar uma droga sim, forte. não. A bebida ela é a porta de entrada para qualquer tipo de droga e recaída, né? Não tem como. Se o cara tá fazendo tratamento, ele bebeu, ele vai usar droga. 90%. Não tem. Porque acaba com tudo, no primeiro gole, no segundo gole já era. Não pode beber. O dependente químico que faz tratamento não pode beber. Se ele beber, ele se coloca em risco. Ponto. E é o reflexo da nossa sociedade. Ponto. Isso é reflexo da nossa sociedade, da nossa geração. Né? Que vocês falaram que a população, na verdade, emburreceu, tu falou. Emburreceu. Cretinos digitais vai falar que é a primeira geração que o QI está inferior aos pais. Só que a gente tem um sintoma. É isso que a gente muitas vezes não tem oportunidade, Rodrigo. E estando você aqui, eu acho que a gente consegue falar um pouquinho. Isso vai ficar gravado para que um dia um político realmente consiga fazer valer aquilo que a gente acredita que vai fazer a diferença. Por exemplo, é um sintoma. Você tem uma cidade que tem vagas de emprego sobrando e moradores de rua na rua, isso é um sintoma. O que está acontecendo? O Rodrigo é médico, sabe disso. O sintoma que aparece no corpo não é a causa. Ele é o reflexo de uma coisa que está por trás que você não vê. Agora, vamos lá. Eu não conheço, talvez o Rodrigo conheça mais. A maioria das clínicas ou das casas de recuperações que a gente vê são voluntários. São voluntários. Ligados à religião, aí você vai lá, você critica, aí você chama a vigilância sanitária, porque isso não pode, porque aquilo outro não pode. Mas eles estão fazendo, sem recurso nenhum. Não tem psiquiatra, não tem psicólogo, tem lá voluntários que cuidam das pessoas porque querem ficar lá. Então isso aí é triste, isso aí é deplorável, isso aí é revoltante. Agora, se a gente for pensar numa questão realmente para mudar a vida das pessoas, nós temos que trabalhar com aspectos psicológicos dela. O que é trabalhar aspectos psicológicos dela? O Rodrigo falou, essa pessoa não tem autoestima, ela tem a estrutura de ego fragilizada, ela não tem identidade, ela não tem razão para viver, ela não tem sentido da vida. Então, como é que ela vai ficar lá 6 meses, 9 meses numa instituição reclusa e vai melhorar? Vai melhorar, isso é comportamental. Se você coloca uma pessoa plantando batata, fazendo uma horta, não dando cigarro, não dando bebida, não dando drogas para ela, ela vai ficar 6 meses sem usar. Ela vai ficar 9 meses sem usar. A minha preocupação não é essa. Minha preocupação é, essa pessoa foi preparada para sair dali? Não foi, Rodrigo. O presidiário é preparado para sair dali? Não é. O internado é preparado para sair dali? Não é. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de recurso público. Tem recurso público para isso? Tem investimento para isso? Essa é a primeira pergunta. Segundo, não tem. O que a gente pode fazer? Faz parceria com faculdades. Faz parceria com faculdades. Aluno do 4º, 5º ano de faculdade precisa fazer estágio. Bota esse povo para fazer lá. Bota um professor que tenha coragem de supervisionar esse pessoal lá nesses lugares. Você vai ter um resultado. Só que eu não vejo ninguém fazer isso. Eu não vejo ninguém falando muito próximo disso. Vamos tirar esse pessoal, vamos internar. Não é assim.
sabe? Então, quais são esses profissionais? E assim, eu e o Rodrigo sabemos disso. Não dá mais pra gente pensar em psicologia e psiquiatria voluntariado, porque isso aí é um problema. Ah, você tira uns tempos para fazer, mas a demanda é muito grande. Saúde mental hoje é preocupante no mundo, só que as pessoas não dão atenção para isso. Nós conversamos com alguns políticos aqui no nosso podcast. Sabe quando acontece um negócio que fica feio? Quando você tem lá uma desgraça que nem aconteceu em Blumenau, que nem aconteceu em Suzano, que nem aconteceu em Saudade. Aí você coloca policiais e você coloca segurança. Não é uma questão de segurança pública isso, Rodrigo. É questão de saúde mental. Não se fala em saúde mental a não ser que aconteça uma desgraça. E aí nós ficamos esperando a próxima desgraça que chegar e a gente vai falar sobre psicopatia, vai falar sobre esquizofrenia, vai falar de pessoas que não sabem lidar com frustração, vai falar com pessoas reclusas, vai falar com pessoas que são sociopatas. Eu vou esperar vir uma desgraça para falar sobre isso? É isso que nós estamos? O Rodrigo pode falar, o próprio cara de Rio do Sul agora, final de semana passada, né? O cara não era nem bolsonarista nem Lula, ele queria matar o Bolsonaro, ele queria matar o Moraes, né? Era um problema de saúde mental. Ele era ligado ao PL, mas quando o PL ainda estava com ligação com o PDT, o pessoal tentou arrumar uma narrativa, mas era um cara com problemas psiquiátricos, né? Não sei se você viu que o cara explodiu a bomba dele, explodiu nele mesmo lá em... Sim. Né? Loucura dele achar que ia conseguir entrar dentro e ia ter alguém à noite, né? Olha só, Rodrigo, umas coisas acontecem, não acontece por acaso. No caminho para cá, eu falei, pô, vamos conversar o quê e tal? O Rodrigo é psiquiatra, né? Advogado na área previdenciária, muitos não sabem que tem direito a buscar um benefício, saúde mental, enfim. E eu lembrei na hora desse cidadão aí. Porque feriado, eu parei um pouco e fui ver alguns comentários, alguns artigos e algumas reportagens sobre isso. Até porque o cara é daqui e tal, do Rio do Sul, eu falei, pô, mas agora parece que a mulher botou fogo na casa que ele morava, né? Ex-mulher, ex-esposa. Pegou fogo também nela. Pegou fogo, não sei o quê. Eu falei, mas pô, tem um negócio que ninguém tá falando. Esse cara tava doente, ele tava com problema. Há muito tempo. Estão dizendo que a lei da anistia, vão ter que não fazer mais, que o cara é bolsonarista, que o cara queria matar o Alexandre de Moraes, que é um crime... Eu falei, meu amigo, é como te fala lá nos Estados Unidos, né? Teve lá agora, há pouco tempo. Ele é um lobo solitário que se fala. O cara é maluco. Assim como tem alguns lá que nos Estados Unidos matou o Kennedy. Não foi crime político aquilo. Não. Agora tentaram matar o Trump, não foi crime político. Era um maluco. John Lennon, né? Era um fã. O cara que tentou matar o Papa, João Paulo II, porra, né? O cara pode ser de outra religião, mas, pô, matar o Papa, o cara, né? Tentou matar o Papa. O cara é doido, entendeu? Assim como teve agora esses malucos aí de torcida se encontraram na BR e um matou o outro lá. Pô, um cara desse é louco, não é normal. O cara com barra de ferro e dá na cabeça do... O cara não tá normal pra fazer um negócio desse. O problema é que ele é incentivado, às vezes, por pessoas, teoricamente, extremas, né? Que, teoricamente, tem um pouco mais de juízo. Não passou pela psiquiatra nem psicológica ainda, mas é enfermentado. E vira um bode expiatório, né? Literalmente. Vira um bode expiatório. E outra, na época dos nossos avós lá, bisavós, escovar o dente era um luxo. Era falar, escovar o dente, saúde bucal, era um negócio que não tinha. A mulher ir no médico lá uma vez por ano para fazer o preventivo, não existia isso. Hoje, está chegando um ponto de que a saúde mental, que você ainda fala que agora está começando a se conscientizar o quê? Que a maior parte das empresas, absenteísmo, das faltas, é algum problema de saúde mental. Essa preocupação tem que ter na prevenção. É porque te aprende tanta coisa, né? Eu fiz colégio para passar no vestibular, né? Eu fiz na UFSC, então é tudo preparado para vestibular. Algumas formas de matemática, física, química, eu nunca usei para nada isso, né? Mas educação financeira, tu não aprende na escola. Noções de direito, uma noção básica assim, dos teus direitos, não aprende. Na época eu peguei o final da Educação Moral e Cívica e o SPB. Tu tinha uma noção do Brasil, quantos estados tem, o que é República Federativa, o que é estado, né, município. Muitos não sabem, né? Cantar o hino, só não sabe o hino de Joinville, né? O hino do Brasil, da independência, agora teve a aprovação da República. Mas nem sabe o que é República, o que aconteceu na época. Pensa que foi um golpe, não sei o quê. E daí a questão de psicologia, você não aprende isso. Isso aí era frescura, né? Não, isso é coisa de gente fraca, é coisa de gente não sei o que lá. E essa questão da morador de rua, droga e álcool. Impressiona
os que eu tenho contato no escritório, que isso afeta em todas as classes sociais, a pessoa mais simples, a que tem mais condições, e hoje, tanto homem quanto mulher. Até hoje, estou observando que tem mais mulheres bebendo do que homem. A droga ainda é algo mais masculino ainda, drogas, crack, esse negócio aí. Mas a bebida me chamou a atenção o quanto que as mulheres estão bebendo mais do que os homens, né? E a questão da classe social, não importa a classe social, isso afeta todos. Aí a questão da saúde mental, às vezes, a pessoa está lá bem de vida, milionária, mas mora num castelo, mas está isolada, como se fala, né? Ela é rica materialmente, mas é pobre mentalmente, né? Isso tem muito, né? Augusto Cury fala muito isso, né? Um cara que eu sempre gostei de acompanhar, de ler, que foi, eu acho, um dos primeiros psiquiatras a popularizar um pouquinho aí a saúde mental, que era um linguajar um pouco mais complexo, né? Ele trouxe uma linguagem para que pudesse entender e romantizou algumas coisas parecidas. E para mim foi um cara que abriu uma porta muito grande, mas para polemizar e terminar. Escala 6x1. Nem eu entendi direito o que aquela mulher quer. Eu falo como gestor agora, eu não sei, acho que não atinge. Escala 6x1 acho que é revezamento que eles falam. Esse é um assunto polêmico. Quer falar sobre isso? Antipático. Não, é importante falar, polêmico, antipático, assim como foi a reforma da Previdência. Essa discussão está acontecendo em outros países, tá? Né, de reduzir. Mas isso está acontecendo na. Vai reduzir o salário também? Pois é, esse é o detalhe. Então, vou dar um exemplo, pegar o caso nosso escritório da tua clínica. Você vai ter que contratar a pessoa para trabalhar 4 vezes na semana, né? E na sexta-feira ou você fecha ou você tem que contratar outra pessoa para fazer. Primeiro que o cálculo está errado, que a pessoa que criou essa matemática não fecha, né? Não tem isso tudo nenhum comprovando, né? Porque olha só, ela sai de 44 horas semanais para 36 horas semanais. São 8 horas por dia, 8 vezes 4, 32. Cadê as 4 horas que faltam? Vai fazer hora extra? Então, vai obrigar o cara a fazer hora extra já. Começa por aí, toma uma hora a mais por dia. 8 vezes 4, 32. Então é o quê? Trabalhar 4 dias na semana e folgar 3. Primeiro, em 2017 foi aprovada já a legislação trabalhista, que diz o quê? O que mais vale é o acordado, o negociado, do que o legislado. Então, se eu quero trabalhar 6 horas por dia, eu vou trabalhar. Porque eu quero, estou começando a vida agora, eu não tenho filho, não sou casado, eu quero trabalhar para ganhar mais. Mas não obrigar a pessoa a fazer isso. Porque vai acontecer o que na prática? As pessoas pensam que empresário o pequeno empresário, que é 90% dos empregos e dos negócios que existem, não só em Joinville, mas no estado e no Brasil, são grandes pessoas que ficam roubando, né, e escravizando, né, as pessoas. Hoje em dia, com o celular, com o conhecimento que as pessoas têm, com a legislação que existe hoje, não existe mais o que acontecia antigamente, lá na época da escravidão, não existe isso. Então a pessoa ela vai optar, obrigar a pessoa a ter que contratar mais gente, vai encarecer o mercado de trabalho. Vou dar um exemplo. A Avan fez um estudo que vai aumentar o custo dela, que funciona de domingo a domingo, né? Vai aumentar o custo dela em 70%. Então vai acontecer o quê? Ela vai repassar isso no produto. Ou vai começar a contratar robô. Também tem isso, eu cheguei agora nos Estados Unidos, eu fui numa loja, tinha uma mulher. Tinha 10 caixas, eu pesei, passei o cartão, fui embora. Ponto. Fui embora, ponto, e acabou. Acabou porque assim, por quê? Justamente porque tá difícil mão de obra. Eu fui em Barcelona agora no Congresso Mundial de Cidades Inteligentes, né, um congresso muito bacana. E, vou comer um sushi lá. Daqui a pouco veio um robô na mesa, um robôzinho. E tu pede lá no robô. Mas robô não falta. Abre um sorriso pra ti assim e volta. E vai lá na cozinha. Claro, na cozinha ele tem uma parte que tá automatizada, já a outra parte era... o pessoal que tá fazendo no sushi. Ela só coloca ok na mesa, vai na mesa, porque já tá programado aí na mesa e tal, vai lá, tira. Daí só vai embora, dá tchau, dá oi, né, piscar o olho quando tu tira o produto. Ele tem o sensor, tudo pra isso. Cara, nós vamos chegar a uma época, Rodrigo, tu vai chegar na clínica. Eu falei para um paciente hoje de manhã, eu falei, ele é diretor de uma empresa aqui nossa. Eu falei, vai chegar uma época. Olá, Rodrigo Coelho. A inteligência artificial vai fazer isso. Já tá aqui. O meu prontuário hoje, eu jogo Rodrigo Coelho, 44 anos, nascido, papá, ansiedade, sintoma de insônia, irritabilidade. Ela faz anamnese. Eu falei pro Adilson, mas isso tá tudo errado. Eu falei, cara, é a prática. Assim, a diferença minha pro meu professor
vai ser quem tem o melhor site GPT. Amigo, já tem pessoas se consultando com o chat GPT, a pessoa chega em casa, Não, e o cara tem... eu tô mal, eu tô com não sei o quê. O chat GPT começa a responder, e alguns que estão áudio começam a responder também. Mas por que nós chegamos a esse ponto, assim? Eu falo como gestor. Porque desanima, gente. É a porcentagem que a gente paga sobre produto de saúde, por exemplo, é 20%. A nossa cota no Simples é 20%. Aí, eu tenho 11 funcionários. Né? 11 funcionários. Desanima você a trabalhar, entendeu? É imposto, é feriado, agora fizeram o feriado do Zumbi, né? O feriado do quarta-feira agora é o feriado do Zumbi. É da Consciência Negra, mas é do Zumbi também. Falei, poxa, é legal pro brasileiro, mas país sério não existe tanto feriado assim, gente. Não existe, não. É só no Brasil, que é essa palhaçada toda que tem, entendeu? Só que o funcionário, quando ele pensa que ele está ganhando R$ 2.000, ele pode duplicar esse valor pro empresário. Tu paga 5, na verdade. Tu paga 150% a mais. Tu paga 5. O custo que gera isso. Então, eu só acho justo discutir esse assunto se for desonerar a folha ou reduzir o custo do Sim, porque trabalhista. assim, eu já... E o governo abrir mão da sua receita. Daí eu sou a favor disso aí. Porque vai acontecer o que na prática? Ou o desemprego vai aumentar, já está faltando mão de obra, ou vai encarecer os produtos. O que o Elon Musk falou? Ele falou que vai ter que criar uma saúde social, uma renda social para as pessoas desempregadas. Porque o pessoal que não vai conseguir emprego, né? Imagina, o robô não falta. O robô, manutenção, uma vez por cada 6 meses, né? Vai fazer tudo. Né? Eu entrei na loja, lá num small, lá em Newark, entrei, comprei, tinha uma pessoa. Fui embora, filho. Fui embora e voltei e tudo tranquilo, Wilson. Ponto. Porque, realmente, eu digo para ti assim, vai chegar na clínica, olá, a tua secretária vai ser uma eletrônica. Vai falar, olá, tudo bem? Comprou um carro novo, porque vai estar ligado a informações de tudo, né? Como é que está esse carro novo que você comprou? Esse carro eletrônico, esse carro elétrico, como é que funciona bem ou não? Porque ele vai puxar, ele vai ter inteligência para raciocinar. Já tem hoje, na compra de um negócio que você para no computador, o teu olho ele vai percebendo a dilatação e vai mandando produto, né? Ele sabe o que você gosta. A máquina já está muito tempo adiantada. Aqui, esse dia eu mandei fazer uma defesa judicial de uma paciente usando o nosso código, né? Na época era penal, porque era um crime de cleptomania, né? A paciente estava em surto. Fazer uma defesa baseado com código, baseado com o DSM-5 e baseado com o Kaplan. Me entregou a defesa aqui em 2 páginas, coisa que eu levaria 3 dias para fazer, né? E todos os meus prontuários hoje, eles têm 3 a 4 referências bibliográficas. Ponto. Hoje eu dei para uma mãe que não quer tomar vacina, por exemplo. A mãe chegou, tem uma doença cardiovascular na família. Os colégios estão querendo obrigar as crianças a tomar a vacina do Covid. Eu sou liberdade. Você quer tomar, beleza. Ah, eu não quero tomar, Rodrigo. Tudo bem, você não quer tomar? Então, vai num show. Você faz o teste. Né? Porque, para mim, é isso que é direito. Né? Ou forçar a pessoa a tomar uma coisa que ainda está em estudo é uma coisa complicada, que foi um estudo mudado. Né? Mas existe efeitos colaterais de vacina, não é um estudo comprovado, não tem 10 anos de ensaio clínico. Então, assim, hoje eu fiz um atestado. Eu fiz um atestado baseado no histórico familiar, baseado nas doenças patológicas pregressas, que a gente chama, né? Que não era bom ele tomar essa vacinação. Que qualquer evento público que tivesse qualquer sinal de resfriado ou sinal de virose, fizesse o exame do Covid, né? Para não participar dessa ressalva. Na hora, o site me deu 4 artigos científicos atual, mas porque eu comprei a ideia da mãe, né, que não quer o bem, que cuida do filho, que dá as medicações certas, que faz o tratamento dela correto, que paga um colégio particular, que cuida, que leva, que é uma mãe cuidadora, acolhedora e preocupada, mas que tem uma dúvida com relação a algo que ainda está incerto. Ponto. Né? Esse é o direito que eu acho que é legal. Não impor. Né? A gente está vendo eles judicializando tudo hoje. Esse é a questão, Rodrigo, desse projeto de lei e de outras questões que envolvem o Estado querer se meter numa relação, em algo, e não ter a pessoa a sua liberdade. Claro, o direito termina quando inicia o do outro. Mas esse é o princípio desse projeto de lei. Querer impor, não. Porque ninguém é obrigado a trabalhar. Querer impor agora, não, vai ter que ser 4x3. Não pode impor numa relação privada. Então, eu quero trabalhar 6x1. Por que eu não posso? Não, porque o Estado diz que não pode.
Que absurdo isso aí. Então essa é a questão, esse é o ponto principal desse projeto, da intromissão estatal numa relação privada e que vai ter como consequência, porque o projeto de lei, a política pública deve ser baseada não na sua intenção, mas no seu resultado. A intenção desse projeto pode ser que seja boa. A intenção, tem mais tempo com a família, tem mais tempo para consumir. Mas como é que o cara vai consumir se o cara não tem um salário, né? Não tem uma condição de consumir, vai ir ao comércio, ou vai curtir o turismo da sua cidade, do seu estado, vai se aperfeiçoar, vai ler, vai fazer uma pós, um mestrado, um doutorado. Não, o Estado vai estar se metendo nisso aí. Então a ideia talvez é boa, mas a consequência desse projeto de lei vai ser aumentar a inflação e aumentar o produto, encarecer para todos e até, porventura, aumentar o desemprego. Sim, é um tiro no pé. Tiro no pé, exatamente. Obrigado, deputado. Eu que agradeço, muito obrigado pelo papo, pô, bacana estar com vocês aí, um psicólogo e um psiquiatra, fazer review, parabéns pelo programa, parabéns pela parceria, fazer um espaço desse tão bacana, tão de qualidade aqui, quem nos assistiu, então um prazer mesmo, enorme conversar com vocês, e obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Espero que você nos represente o mais rápido possível para a próxima eleição, que Deus dê graça e sabedoria para você, tomar o caminho certo, o partido certo, o momento certo, e tudo vai dar certo, as coisas se encaixam. Obrigado, Adilson. Acho que é importante nessa fala a gente abrir esse espaço para as pessoas conhecerem um pouco mais, porque é um assunto extremamente importante. A gente abriu aqui muitas coisas, não, Rodrigo? Para que a gente possa, talvez, até dar aquele gostinho de quero mais. Né? Agradecemos a presença de você aqui, Rodrigo. Eu agradeço. A política é uma coisa que é importante que a gente fale em tempo e fora de tempo. E a gente pensa, né, numa perspectiva de futuro, sempre atrelando aquilo que é a prevenção, não só a saúde de uma maneira geral, mas a saúde mental, que é o que nós, de uma certa forma, que lutamos, né? Obrigado pela presença.